Vamos cumprimentar o Marcelo Coutinho e o Guilherme Cunha, são eles que me acompanham pela próxima meia hora. Começamos com você, Coutinho, bem-vindo, bom dia. Bom dia, lindão. Ter você de volta aqui na bancada, Coutinho. Disse que você tava com saudades. Claro, estávamos todos. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Cami, tudo bem? Dia. Lembrou do caminho do estúdio? Bom dia. Deu umas trombadas na porta ali. O Moreno já falou bobagem pra mim logo de manhã. Ah, é mesmo? É, o Moreno é imperdoável. Ó a bobagem que ele falou, entendi. Juízo aí pra vocês. Vamos pro gráfico de dólar e de índice, vai lá. Coutinho. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O índice permanece nesse longo canal, 1,37 na mínima, 1,44 na máxima. Longa lateralização, viés ruim. Fez aqui um topo, imaginei na semana passada que esse cara seguiria alta, inverteu, volta, figura gráfica muito ruim. Para mim, fica naquela análise que é até meio dicotômica, né? Pode acontecer qualquer coisa. Vou colocar ele como baixista em função da harmônica, mas numa formação gráfica ruim. O dólar abre em alta, o Beida mandou super bem, a macro do dólar permanece baixista, mas eu acredito que, como eu tô em cima de um suporte, eventualmente, leve alta para posterior correção a gente vê depois. Por enquanto vamos ficar com a leve alta do dólar. Valeu, Coutinho, leve alta para a moeda americana, também no raciocínio gráfico do Coutinho. Você tá vendo agora, sim, a abertura, o dólar vai lá e toca exatamente isso, né? Com 0,30% de avanço, veja que o Indifut ainda vai ficando mais no terreno negativo. Vamos ver por onde vai o Guilherme Cunha no seu destaque inicial e a sua expectativa para hoje. Gui, bem-vindo, bom dia para você. Fala, Leozinho, como é que vai você? Espero que esteja bem, junto com todos os nossos queridos e ilustres ouvintes, e é exatamente sobre isso, viu, Léo? Eu vejo que, no final das contas, nós tivemos uma grande melhoria durante o decorrer da madrugada do dia de hoje, que traduz numa expectativa menos atritada, mas eu, Guilherme Cunha, não consigo entrar na onda ainda do Bolsa poder positivar com o cenário da commodity. Entendo e respeito e vou para o mercado à vista dessa forma, mas o Indifut tem uma dificuldade muito grande de traduzir tudo isso em alta, tá? Então, se subir, é para marretar para novas movimentações vendedoras. Também reconheço esse cenário da UBS colocando o Brasil num patamar mais altista, mas o mau humor pode ser global, e não sobrar espaço para ninguém conseguir obter uma perspectiva mais altista. Então, cuidado com o Indifut, assim como foi sexta-feira, fomos extraordinários no Indifut, conseguimos pegar um baita de um trade, e hoje é isso. Mais cautela, se subir, a gente vai novamente vender esse índice futuro, não pelo conflito em si, mas pela desconfiança do que pode vir a acontecer. A qualquer momento, nós podemos ter um painel urgente Mover Pro, que é o que está mais propício do que a paz, né? Se tivéssemos estando mais num cenário de paz, não faria 3, 4 anos que estaríamos falando de conflitos geopolíticos. Já o dólar, sem força para subir, tá? O dólar ele é altista pelo contexto global também, mas sem grandes protagonismos. Também se subir é venda. Os dois para baixo é a expectativa para o trading. 9 horas, 4 minutos, dólar para baixo, índice para baixo, Gui, por aí? Exatamente, o dólar naturalmente começa o dia numa trajetória mais altista, o DXY durante a madrugada foi o principal ativo que não teve melhoria, abriu com 0,20, foi para 0,60 nesse movimento da madrugada, deixa o dólar mais altista, porém em região técnica muito ruim, né? Todas as estruturas são baixistas, é ruim falar de alta para o dólar, então deixa ele subir nesse começo na inércia, que o trader em si vai conseguir marretar na venda. Agora o índice eu não consigo olhar para a compra em nenhum momento. O dólar tá renovando máximas, fez isso há pouco, R$ 5,547, agora avança 0,41% e tá na expectativa do Gui de entender que um primeiro momento é um primeiro momento de dólar altista e depois ele sobe para cair e a expectativa do Gui é que ele termine inclusive na baixa. O Ibovespa Futuro vai caindo 0,08, esse está mais próximo de virar. Por enquanto o trio Los Angeles não precisou trabalhar. Opa, agora! O Indifut acabou de virar. Indifut no positivo, na máxima intradiária. Vai, trio! Tá vendo aí? Então o Ibovespa Futuro no terreno positivo, 139.785 pontos. Bom, neste momento
tanto o índice quanto o dólar contradizem o Gui, embora o Gui tenha estimado este roteiro mesmo, um dólar que abre na alta e perde fôlego ao longo do dia. A ver, curva de juros pedindo 4 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão da curva. Bom, Coutinho, quer falar desse Indifut, essa virada que ainda coloca o Indifut na estabilidade, mas mergulhou pela primeira vez no terreno positivo. Essa virada contrata alguma novidade gráfica ou não? Não, por enquanto não, Léo. Olha só, dá uma olhada no gráfico. Você tem cai, lateraliza, caiu, lateraliza para cair. O Indifut cota 1,39,850 poderia subir até 1,40,370 e mesmo assim estar no envelope de baixa. Então, comprados de plantão, por favor, atenção. O índice ainda é baixista e a compra ela tem um certo grau de risco. Obrigado, Coutinho. Olha, só reforçar a informação trazida mais cedo pelo nosso Moisés Beida em relação à Abicom. Tá na tela para vocês aqui, ó. Diesel da Petrobras apresenta defasagem de 19% ante política de preços internacional. A gasolina, 9%. Isto quer dizer o que na prática? Que a gasolina vendida pela Petrobras está 9% mais barata do que a gasolina praticada internacionalmente. E que o diesel tem quase 20% de barateamento ante o preço praticado na venda internacional. Então, uma dinâmica importante para a gente monitorar, porque naturalmente vai aumentar o coral se a perspectiva de cotação do petróleo continuar altista ou mesmo estável, se não houver correção desse estresse recente, vai haver uma pressão cada vez maior para que a Petrobras, por parte dos produtores, naturalmente, para que a Petrobras faça algum ajuste nos preços em sentido contrário àqueles que promoveu recentemente, porque os últimos ajustes foram ajustes baixistas no preço dos combustíveis. Agora, o cenário muda e abre margem para um reajuste altista. Repito, de 19%, se fosse para empatar, 19% em relação ao diesel e 9% em relação à gasolina. Não é pouca coisa, em especial no caso do diesel. Em relação à gasolina, me parece que a Petrobras vai conseguir empurrar com a barriga. Como a gente está falando de 1/5 de diferença em relação ao mundo, no caso do diesel, me parece que os produtores de petróleo e a Abicom como um todo, ela vai fazer pressão sim para que a Petrobras promova alguma correção, algum fechamento desse gap. Temos 9h07, mais uma camada para a gente endereçar e não deixa de ser uma camada para você comentar, Gui. Muita gente está querendo hedge através do petróleo. Nós estamos diante de uma segunda-feira que precifica, se não uma acomodação do conflito, alguma moderação em termos de escalada do conflito. Os Estados Unidos mostraram quem manda. Aos iranianos não cabe outra coisa senão aceitar. É o que os preços estão nos dizendo. E como chineses e russos, apenas na retórica e não em termos práticos, se colocaram ao lado dos iranianos, então de fato o mercado tem mais um incentivo para entender que o último capítulo do conflito se deu no final de semana. Isso pode mudar em questão de 1 minuto se uma nova notícia se estabelecer, mas por hora é o que temos. Para quem está querendo hedge através do petróleo, a Petrobras te parece uma assimetria relevante? Essa questão da defasagem nos preços deve incomodar, pode trazer mais atração para o fluxo de Junior Oils? Comenta do petróleo em geral e das Junior Oils e Petrobras, empresas petrolíferas brasileiras em particular, Gui. Legal, o mais sensível desse conflito não está sendo o ouro, não está sendo o dólar, está sendo o petróleo, né? Então, quando nós temos uma visão de continuidade do conflito, as Junior Oils naturalmente tendem a ser o principal movimento para você poder se proteger e lucrar com essa perspectiva no que diz respeito ao petrolão, tá? Prio 3 acaba sendo a melhor assimetria, tá, Léo? O Petrobras, você detém já uma alta expressiva durante 1 mês e meio atrás, né? Então, nós tivemos uma queda acentuada com o cenário de balanço, um retorno muito agressivo. Então, quando a gente olha na ponta técnica, o quanto o Petrobras, possui para obter na sua primeira resistência é 3, 4%. Provavelmente nós tenhamos esse gain, né, essa alta durante os próximos dias. Já a Prio 3, a gente olha para a Brava Energia, todas essas empresas são mais de 10% do atual preço de cotação
para a próxima resistência. Então, Junior Oils é o mecanismo mais inteligente para você poder se atrelar a esse movimento, só que numa outro discurso, né? Se a gente estiver falando aí de um arrefecimento do conflito, numa perspectiva de encerrar essa trajetória do caos, a gente vai ter o petróleo arrefecendo, como foi alta expressiva, ele volta, e aí penaliza-se o preço das cotações. Petróleo para cima, aí temos Petrobras e as Junior Oils para cima, mas o repasse vai vir para o bolso do brasileiro no preço da gasolina propriamente dito. Agora a gente faz o giro internacional. Traz a Camila Nascimento, com ela a gente vai para as últimas informações relacionadas ao conflito Israel-Irã, agora Israel, Estados Unidos e Irã. E a gente também passeia pela tabela da volatilidade. Então vamos lá, vamos começar pela tabela em si. O DXY tem 0,51% de avanço. Está havendo uma busca que não é estrondosa, mas é uma busca relevante pela moeda americana, tanto que na cesta de moedas desenvolvidas que se aproximam do dólar, veja que a moeda americana sobra em 0,50%, está de volta aos 99,270 pontos. Nós ainda não estamos mais próximos dos 100 do que dos 98.900, mas nós já estamos de volta aos 99 pontos na régua de medição do DXY. 0,51% de apreciação média do dólar frente às moedas desenvolvidas. Esse é um aspecto. O VIX entrega 3,5% de avanço, é tímido, perto do que a gente já chegou a ver, tá, pessoal? Inclusive nós chegamos a flagrar 6 a 7% de estouro do VIX ao longo das últimas horas. O VIX agora está até mais calmo, com só 3,4%. Lembra que o VIX é o índice do medo, ele está atrelado à volatilidade implícita dos ativos do S&P. E esta volatilidade é maior ou menor a partir da busca que o mercado tem por compras de puts. Quando o mercado entende que os preços devem ir para baixo, se protege através da compra de puts. A compra de put dá o direito de vender por um preço acima, já que espera-se que o preço vá para baixo. Quanto maior a busca por puts, maior a volatilidade implícita dos ativos do S&P 500. Quanto maior a volatilidade implícita desses ativos, mais reage o VIX para cima. Quanto mais para cima vai o VIX, maior a preocupação, maior a percepção de risco e de busca por proteção. O VIX está em 21,22 pontos, é uma alta agora, ó, já abaixo de 3, está em 2,91%. Importante registrar isso, é um VIX que só cai quando a gente pega o início do programa e traz para valor presente. Desde o início do programa, o VIX só está caindo. Yields de 2, 10 e 30 anos. Houve uma virada. Quando o Alex Martins estava aqui na bancada, eu falei sobre a dinâmica da dívida pública americana, nós estávamos vendo os rendimentos pedirem prêmio em 1 ponto base e meio a 2 pontos base. Agora, 1 ponto base a 1 ponto base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Ora, se o rendimento está diminuindo, o valor de face necessariamente está subindo. O preço a que o título é negociado necessariamente sobe. São sempre opostos complementares. Ou seja, está havendo uma busca maior por esses títulos da dívida. Isso é o que os preços da tabela da volatilidade estão nos dizendo, cá. Você agora nos diz como anda o ouro, como anda o petróleo e como andam as atualizações, as últimas informações no conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. É você, Cá. Vamos começar então dando uma olhada no ouro, que avança 0,20%, cotando 3.392 dólares. Olhar também o movimento do petróleo. O Brent avança 0,74% aos 76 dólares e 4 cents, enquanto o WTI sobe 0,60% aos 74 dólares e 28 cents. Agora, partindo para as últimas atualizações do conflito entre Israel e Irã, Israel atacou uma prisão política iraniana nesta segunda-feira e também fez novos ataques à central nuclear de Fordo. O Irã respondeu com mísseis e também a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que mudou de tática no ataque de hoje. Deixou de concentrar os seus ataques em Tel Aviv e passou a atingir diversos pontos no norte e no sul de Israel. Tivemos também uma apuração da Reuters que diz que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, pediu a Putin diretamente que faça mais pronunciamentos e haja de forma mais ativa no conflito após os ataques dos Estados Unidos. Essa apuração ela sai em meio ao encontro de Putin com o chanceler iraniano no Kremlin. E tem também notícias de que o Irã atacou uma base militar americana na Síria hoje pela manhã.
Já a Agência de Energia Atômica da ONU fez uma reunião de emergência. A própria agência já disse ter dúvidas sobre os estoques de urânio do Irã, que já disse também ter retirado boa parte antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Então, segue essa dúvida sobre a quantidade de urânio enriquecido que o Irã tem ainda, Léo. Obrigado, Cá. Importantes as atualizações. Veja que o Ibovespa Futuro e o dólar produziram notícias nos últimos minutos. O dólar deu uma boa arrefecida, pessoal. Saiu de 0,40 para 0,12. Agora cota R$ 5,532. O Ibovespa Futuro, por sua vez, vai buscando máximas, só que ainda com bastante timidez. 0,10% de avanço, 139.895 pontos. Daqui a pouco tem a visão do Coutinho para ouro e para petróleo. E tem também duas informações importantes quanto à tabela da volatilidade. Quais são elas? DXY com pivô de alta e VIX com envelope de alta. É em instantes. TC News, seu resultado é a nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Temos 9 horas com 16 minutos, Coutinho, agora o show é seu. Primeiro ponto. O petróleo e o ouro, que foram enfatizados pela Cá aqui na cotação atualizada. Depois a gente vai para duas constatações gráficas suas. O DXY em pivô de alta e o VIX com envelope de alta. Pois não. Vamos lá, pessoal. O ouro do seu lado direito, olha só. O ouro lateralizado, mas é aquele lateralizado que quando você olha, era uma lateralização altista. Então o ouro cota 3.364 dentro de um canal, só que esse canal vai subindo. Minha percepção, com esse estresse global, eu imagino o ouro pegar, subir, retestar 3.430 dólares e subir. Então fiquem atentos aí, quem tiver exposto ao ouro ou de forma direta ou indireta, você tem o ouro aqui fazendo este movimento, ainda que lateralizado, com cunho altista. No caso do Brent, olha só o candle do Brent. O Brent tinha sua máxima a 79 dólares e 70. O Brent, ele gapa, abre em alta, cai e aí vai fazendo este movimento. Continua altista, não tem problema nenhum retestar os 79,70. Eu digo cai no intraday, a cotação sobe 0,21%, só que seu movimento é um movimento baixista. Então o Brent segue com tendência de alta e o ouro também com tendência de alta. Obrigado, Coutinho. Brent e ouro assim estão. Aí você identificou pegadas de alta, tanto no VIX quanto no DXY? No caso do DXY, olha só, o que está me chamando a atenção é que o DXY, ele está lateralizado, mas nota que ele vinha lateralizado nessa região de 18, 19. Ele sobe e passa a lateralizar na região de 20, 23, sendo que na nossa marca 23 já é um ponto de estresse. O VIX cota 21 e 13 e está montando uma figura de alta que me mostra que o mercado, ainda que de forma comedida, face ao que a gente enxerga e olha para fora, o mercado está começando a montar uma estrutura de cunho altista para o estresse. Quando eu olho para o DXY, aí é o que o Léo comentou, ainda que tímida, a gente narrou na semana passada, o DXY não podia perder 97,92, que era um suporte que basicamente jogava ele lá para baixo. O DXY pega, repica, monta um pivôzinho de alta, joga o DXY inclusive para casa dos 100. Então vamos observar o VIX aumentando um pouco o nível de estresse e a demanda pelo dólar igualmente subindo. 9,19, especialmente para o Digão Investe, para o João Vitor. Léo, pode perguntar ao Coutinho qual a diferença entre envelope de alta e pivô de alta? Coutinho, já deixa separadinho aí a explicação, daqui a pouquinho você responde. O Carlos Sanches está na área. Que venda no índice! Vai romper mínima. Quem mais tá aqui, ó? O Maru Bozu manda bom dia e renovou o TC Trader Tube. É membro do YouTube do TC. Obrigado, Maru Bozu. Tamo junto. O Juliano tá por aqui. O Denilson Santana. O Diego Ribeiro também. O Pedrinho Rodrigues. Dali, Pedrinho. O Treidinho BC. Grande Treidinho. O Marcelo Freitas. O Flash Bull Scalper. Meus amigos Barreto Cecílio e Marcelo Júnior. Além do Pedro Neme e do Takaro. Olha, o canal da Fiboninha também tá aqui. Bom dia, bom retorno, papai. Saudades. Ah, tá vendo, ó. O Gustavo Chaim também na área.
Nunca sei onde ele está, se em Dubai, se em New York, ou se já em São Paulo. Um abraço pro Chaim. E o Hércules, a todos vocês que estão conosco, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelos likes. Estamos falando para praticamente 2.900 pessoas, mais de 1.150 likes na nossa transmissão. Você que gosta do nosso jeito de contar o minuto a minuto do pregão, deixa o seu like, nos ajude a divulgar ainda mais, a difundir ainda mais o trabalho. Guilherme Cunha, meu parceiro, eu volto contigo e te explico por quê. O dólar, ele deu uma arrefecida quando saiu do 0,41, buscou o 0,10, agora volta para 0,30. Tá meio que no meio do caminho. O Ibovespa Futuro vira. Ele já atende aquela tua expectativa de ficar no terreno vermelho. 0,15% de marcha ré. Gui, mudou alguma coisa? Ficou feliz com esses últimos movimentos do mercado de futuros? Traz aí a atualização da sua visão. Pro trader, Léo, é isso. Esses dias de alta volatilidade, a racionalidade ela é muito maior para o trader. Então, sim, eu peguei alguma quirela no dólar, confesso que voltou para proteção. Agora o índice, eu tô com a galera aí do chat que já tem parcial, preço médio lá em cima, e eu quero ver arder esse índice futuro. O rompimento da mínima realmente, caso venha a ocorrer na cena desses próximos capítulos, está muito perto, né? Estamos falando de 100 pontos aproximadamente, a gente tem uma puxada maior para venda. Pô, Gui, mas você está indo contra todo mundo, você está indo contra o petróleo, você está indo contra o OBS. Não, eu estou indo a favor desse movimento de um cenário de muito atrito exterior. E também amanhã, Léo, a ata ela é o principal mecanismo de conflito brasileiro, assim vamos se dizer, porque a ata, se ela vier com um tom ainda duro, né, um tom mais forte aí a respeito da taxa de juros, a gente tem mais um impeditivo de curtíssimo espaço de tempo traduzir em boas oportunidades para o mercado dos ativos de risco. Então a gente não pode esquecer que não é só o conflito que a gente vai ficar batendo aqui não. Internamente a ata amanhã é o principal mecanismo que pode traduzir em uma trajetória de leveza ou não. Então a data de hoje ela é chata, ela é ressaca, ela é a contabilidade do final de semana que não é legal. A gente não pode falar que 3 bombas gigantescas ali a gente conseguiu apaziguar, muito pelo contrário, pode a qualquer momento mudar o rumo, e amanhã nós temos então a ata para poder traduzir numa chancelada de mau humor ou não. Então o dia de hoje, complexo para o índice futuro, que bom que a gente já está protegido com a parcial, a gente pode conduzir esse trade na venda num cenário muito mais tranquilo. Já o dólar tem espaço para subir ainda bem mais, não conseguiu manter a sua trajetória de queda, então o dólar tem que tomar cuidado na hora de vender pela segunda vez ali, porque pode ganhar mais força. Olha, eu separei 2 manchetes aqui, Gui, vou pedir uma rápida licença para você. São 2 manchetes que me parecem muito felizes na maneira como conseguiram sintetizar algumas premissas. Veja essa primeira. Ação dos Estados Unidos limita opções do Irã e amplia desafio de líder Khamenei. É como se o Irã, a partir do ataque americano, tivesse poucos recursos ou nenhum recurso para fazer frente ao que foi essa incursão americana. Iraniano terá de escolher entre a escalada da guerra ou se comprometer em negociações diplomáticas com os Estados Unidos. É uma decisão do ponto de vista racional muito fácil, vai com a diplomacia. Mas do ponto de vista cultural, bélico e do contexto, muito difícil, mas muito difícil. Tanto é assim que, se de um lado escalar a guerra seria o caminho mais estratégico para o Khamenei não sair tão mal na foto, pelo menos em termos de escolha política, eu vou escolher escalar, porque se eu escolher não escalar, se eu escolher a diplomacia, eu vou ser visto como um covarde. Ao mesmo tempo em que ele até consegue isso, ele consegue por 5 ou 10 minutos, porque apesar de na retórica sugerir escalada da guerra, na prática, poucos recursos existem para que os iranianos respondam à altura. Isso posto, essa manchete me parece ter sintetizado bem e ela aponta racionalmente para a diplomacia e para a presença de iranianos nas mesas de negociação e não nas trincheiras de uma guerra. E aí nós temos esta manchete, que mostra ainda mais o tamanho do desafio que o Irã tem pela frente, caso queira responder à altura. Veja aí o que Putin disse. Putin recebe ministro iraniano e diz que não há justificativa para ataque dos Estados Unidos. Presidente russo recebeu o ministro das Relações Exteriores iraniano em Moscou 2 dias depois dos ataques americanos contra as 3 principais instalações nucleares do Irã. Veja, é um Putin que
se coloca na retórica ao lado dos iranianos ao dizer, não havia justificativa para os Estados Unidos atacarem. Mas para nisso. Não vai além disso, ao menos por hora. Léo, mas você acha que se fosse para além disso, o Putin entregaria sim o que faria? Não, eu acho que não. Mas, de novo, será que Putin fará? Se essa resposta nenhum de nós tem, nós trabalhamos com probabilidades. A probabilidade de que a Rússia se envolva diretamente é baixa e os preços estão dizendo isso. Mais cedo com o Alex Martins, a gente estressou bastante esse cenário e essa possibilidade. E o Alex trouxe uma camada relevante que diz respeito aos desafios para se financiar que a Rússia tem. Não interessaria à Rússia mergulhar neste conflito a ponto de boicotar a si mesma em termos de capacidade de sustentação e financiamento, para além do fato de que os russos já estão mantendo todo um foco e uma atenção em outro conflito, este contra os ucranianos. Então, de novo, Gui, por qualquer ângulo que a gente olhe, e os preços vão sustentando isso, dá a impressão que a manchete, Estados Unidos atacam bases nucleares iranianas e compõem o último capítulo do conflito, dá a impressão que essa manchete para de pé. Ninguém sabe por quanto tempo ela para de pé, mas hoje os preços estão colocando no papel, na risca do lápis da conta, que esta é a última manchete possível e factível. Concordo plenamente, Léo. De novo, não tem como discutir com o movimento do mercado, com a precificação do mercado. Também, obviamente, se nós tivéssemos um cenário muito mais atritado, nós estaríamos com precificações muito mais agressivas aí, né? Logo nesse cenário da abertura. Mas eu vou fazer uma analogia, entre aspas, uma brincadeira para todo mundo entender. Ninguém imaginava o Bambam versus Popó. A gente sabe o resultado, mas todo mundo quer ver o entretenimento. E aí fica naquele putz, quando que vai ser essa luta? Se vai ter essa luta realmente ou não. Eu também não acredito, tá? Sinceramente, não acredito na escalada do movimento, mas o mercado ele é muito mais esperto do que a gente, né? Então, quando tudo é muito óbvio, a gente contesta e tenta entender qual que vai ser o lado totalmente oposto. O que me deixou encafufado realmente foi o cenário de um arrefecimento no ouro e no petróleo, DXY não. O que me deixou encafufado foi as curvas de juros estarem totalmente bagunçadas e aqui a gente ainda está olhando para esse movimento da ata. Então, tem várias coisas, Léo, que a gente pode colocar em pauta oficialmente nessa redução da intensidade do conflito, mas não que traduza diretamente na nossa bolsa um cenário positivo. Eu acho que é isso que a gente coloca aqui todo dia de manhã para a audiência, né? O que a gente faz com essa informação? Então, já que está finalizando essa parte do conflito, eu vou para a compra, eu ainda particularmente vejo que petróleo, sim. Então, de novo, daqui a pouco a gente tem a abertura do mercado à vista. Pô, se não tiver um gap extraordinário nas Junior Oils, que excelente. O trader pode aproveitar esse movimento. Agora aqui, num mercado de alta alavancagem, de alta performance, que não tem chance para erro, eu tomaria cuidado para esse movimento do cenário comprador. Assim como foi na sexta. Sexta, de novo, o cenário técnico todo para cima caiu 1,5%, né? Então tem que tomar cuidado, o cenário é de um arrefecimento, mas qualquer notícia azeda, o mercado muda de humor numa velocidade muito maior do que ele subiria. 1.243 likes, bora para os 1.300. Convocando aqui a sua participação, o seu like e o seu prestígio. O Gui ainda traz um destaque final. Vamos revisitar a dinâmica do dólar e do índice. Moeda americana subindo 0,26%. Coutinho, temos R$ 5,540. O dólar está de volta a 5,54. O Ibovespa futuro está caindo 0,11. Bem amarrada essa primeira meia hora. O Gui usou o termo ressaca, né? A ressaca de um final de semana de noticiário pesado, embora com essa precificação um pouco mais contida a partir do favoritismo americano para dar os contornos finais ao conflito. Nós temos ainda uma semana importante do ponto de vista macroeconômico. A gente vai ter o IPCA 15 na quarta-feira, o CAGED na sexta-feira. O Haddad está de volta, quando ele está de volta rolam os quebra-queixos, as falas dele com a imprensa, e aí algum endereçamento da questão fiscal pode voltar ao radar. Então temos esses três eixos no mínimo para serem monitorados. Bom, então Ibovespa futuro para baixo timidamente, o dólar um pouquinho mais forte para cima, volta a encorpar, 0,36% de avanço. Coutinho. Bom, o dólar segue, desenhei aqui um canalzinho de alta, o dólar ele permanece altista no curto prazo, é o que eu comentei na abertura, que o Beida comentou e que o Gui comentou, né? Então você tem aí a possibilidade de uma alta. Eu tenho um ponto de inflexão a R$ 5,557 comprados atento. Você tem mais 13 pontos de upside para entrar num ponto de venda.
No caso do índice, esse não muda nada, permanece lateralizado, 1,39,305, 1,40,375, lamentavelmente é uma lateralização de 1.000 pontos, mas é o que tem para hoje. O definitivo do dólar ele é para cima, o definitivo do índice fica lateralizado com envelope de baixa. 9h30. E Gui, tem uma outra camada importante pra gente ouvir, que é o jogo do mercado. Você pode pegar carona nisso e já emendar o seu destaque final. É o jogo do mercado, a dinâmica do mercado, para trabalhar corte da Selic. E só um ciclo de baixa da taxa básica de juros é que pode destravar essa bolsa de maneira perene e trazer o investidor local de volta para o jogo. Nós ainda não temos clareza de quando isso vai acontecer. O mercado está dividido em 3 cenários. Um cenário minoritário é aquele que já defende ou enxerga a possibilidade de corte no fim deste ano. Um cenário majoritário está bem dividido, vai. É como se esse primeiro fosse 20%, os outros dois 40% cada. Um cenário de corte para o primeiro trimestre do ano que vem e um cenário de corte a partir do segundo trimestre do ano que vem. Gui, onde é que você se encontra e qual que é o seu olhar no momento em que a curva de juros pede 5 pontos base e meio a mais nos prêmios em toda a extensão da curva? Vamos lá, Léo. É um prazer inenarrável estar aqui nesse horário nobre, colocando as visões para os nossos jovens traders. E esse é o jogador que pode marcar o gol de placa aqui no Brasil, tá, Léo? Esse movimento realmente, novamente, tanto na curva de juros quanto uma sinalização a respeito desse ano. Tem que ser esse ano, Léo. Não tem como imaginar 2025 não obter uma trajetória, nem que seja, já que subiu 0,25, entre aspas, por meio sem sentido, não mudando nada no que diz respeito à resolução aí de problemas que nós temos, que caia pelo menos o seu 0,25 durante esse ano. Então eu sou do time que, por mais difícil que seja engolir essa queda de juros, que ela exista durante esse ano. Por qual sentido, Gui? Nós temos a inflação, entre aspas, ainda extremamente controlada. Então nós somos beneficiados pelo movimento da queda do câmbio, nós somos beneficiados na queda do petróleo, agora a gente não está tendo uma estourada do câmbio, não estamos tendo uma consistência ainda no petróleo. Então se esse conflito não escalar e aqui internamente nós não tivermos nova surpresa no que diz respeito a Brasília, é natural e convencional que até o final do ano essa correção exista, tá? De 0,25, meio, sei lá eu, quanto que isso pode vir a surgir, o tempo e as próximas reuniões vão dizer. Por isso que é tão relevante e importante o movimento de amanhã cedo, a ata aqui no nosso país. Ela pode mudar bastante o comportamento aqui do nosso mercado. Não vindo, Léo, não sinalizando, fica muito difícil para esse jogador entrar em campo e aí a batalha fica muito mais difícil. O tempo vai nos dizer, o cenário realmente está sendo viver um dia de cada vez, por isso que o trader também está dando uma sorrida até de uma simplicidade maior do que o investidor. O investidor está tendo que ser mais criterioso na hora de aportar o seu dinheiro na renda fixa, na renda variável, tomar essa decisão. Agora o trader já está tendo boas oportunidades. Assim como somos flex, tanto o trader quanto o investidor. Então bora pro game e olhando esse cenário dos juros a partir da data de amanhã. Beijo do Cunha, like para todos, fui! Tamo junto, Gui, obrigado. E você que tá chegando agora com a gente, dá uma olhada no Boletim Focus. Próxima atração é o Pedro Albuquerque, tá, pessoal? O nosso Buca, CIO, já tá aqui na área, em instantes vai estar na bancada. Vamos ver o que o Buca tá fazendo para honrar o patrimônio de tanta gente já acumulado no TC Cosmos e para trazer as visões de mercado, ajudando você a tomar as suas decisões também. Esse aqui é o Boletim Focus que foi divulgado hoje. Ele acomoda o conjunto de projeções colhido na semana anterior, na semana passada. E a notícia foi um ajuste previsível da Selic para o fim do ano em 15%. Ou seja, o Boletim Focus não enxerga a chance de corte na taxa Selic ainda este ano. Se enxergasse, manteria a projeção em 14,75, como quem diz, vocês levaram para 15, mas a visão geral aqui, pelo menos a média da visão geral, é de que há espaço para já começar o corte de juros este ano. E não, o que nós temos é a Selic em 15, sendo vista pelos agentes que respondem às projeções, que atualizam as planilhas, também em 15 no final do ano. Para 26, não mudou. Então não se discute se a Selic vai deixar de cair ano que vem. Não, a discussão não é essa. A Selic vai cair ano que vem, argumenta o Boletim Focus. O que se discute é o timing
e o fôlego dessa queda da Selic. O Boletim Focus enxerga o que já dá 2,5 pontos percentuais de queda. São 250 pontos base a menos para a taxa básica de juros. É o que é enxergado pelo Boletim Focus hoje, com base nessa última projeção. E para 27 e 28 praticamente não tivemos grandes mudanças. A gente vai conferir com o Buca um pouco do que ele está imaginando. Você está acompanhando o dólar e o índice, a moeda americana cota R$ 5,539, 0,26% de avanço. O Ibovespa Futuro cai 0,18, 139.530 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. O convite para você operar com a corretora do TC é coisa de outro mundo. Link fixado no chat do YouTube, link na descrição da nossa transmissão e você junto conosco e com o nosso Pedro Albuquerque, o CIO do TC. Olha a máscara entrando aí, chegou a Traders, QR Code na tela para você fazer o gol. Buca, bem-vindo, bom dia. Boa, valeu. Como é que tá, Léo? Firme e forte você. Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Ataque dos Estados Unidos no Irã, né? O Trump tinha jogado uma cortina de fumaça de 2 semanas. Vocês todos já estão acompanhando, soltei bastante conteúdo no TC no fim de semana, dentro do nosso app, áudio, inclusive no grupo aberto do TC Cosmos. A gente está num momento de bastante tensão, mas o mercado claramente está precificando um Irã muito enfraquecido, né? O petróleo abriu beijando $81 e a gente já está mais ou menos a uns $77. O S&P, quem diria, olhando o cripto, estava esperando uma queda aí de 1,5% e o S&P caiu 0,70% na largada e logo depois foi melhorando até positivar e agora está um pouquinho em alta, tá? Gente, é difícil cravar porque é um cenário de muitas variáveis, mas eu tô com a mesma opinião aqui. Eu acho que cada dia que passa o Irã está mais fraco. Israel tem bombardeado com muita precisão todo o aparato militar do Irã, né? E a capacidade de resposta do Irã tem se mostrado cada vez mais limitada. Agora há uma expectativa de um ataque em bases dos Estados Unidos por conta deste ataque do fim de semana, Léo. E no meu entendimento, pelo menos o que eu imagino que vai acontecer é um ataque telegrafado, né? Sem mortes de americanos, porque senão o Irã vai ser dizimado. Outro ponto importante que eu quero falar para vocês é do Estreito de Hormuz, que gerou bastante ansiedade no fim de semana. Quando o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito, ali a gente viu um batidão em cripto, e só que não há nenhuma decisão, é uma decisão do líder supremo se vai fechar ou não o Estreito. Por lógica, foi o que eu soltei em um áudio no fim de semana no TC. 90% da receita de petróleo do Irã passa pelo Estreito de Hormuz. Se o Irã fechar o Estreito, não vão deixar passar um navio iraniano, tá? Que esse petróleo é quase que 100% vendido para a China. A China também não me parece ser muito lógico, ser simpática com a ideia do fechamento do Estreito. Primeiro, o Irã vai ficar sem dinheiro. Ponto número 1. Ponto número 2. A China vai parar de comprar um petróleo com diesage, que é o petróleo sancionado do Irã, e vai pagar um petróleo muito mais caro. Então, por lógica, Léo, o Estreito não deve ser fechado. Porém, às vezes no desespero e no corner, o Ayatollah pode agir de uma forma irracional, né? E ainda para finalizar aqui o meu cenário, caso feche o Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita entra na guerra, demais países produtores de petróleo do Oriente Médio entram na guerra, França, Inglaterra, além dos Estados Unidos. Então seria o fim do regime. O fechamento do Estreito de Hormuz vai trazer uma volatilidade muito grande no mercado. Preço do petróleo sim dispararia bem acima de $80 inicialmente, mas seria um evento
para durar no máximo algumas poucas semanas, mas sim traria realização e forte ansiedade no mercado. Meu cenário base é que isso não aconteça, porém nada é exato. Podem ter inúmeros desdobramentos disso, mas eu acredito que por lógica e por razão não vai ocorrer o fechamento do Estreito de Hormuz. Aí sobra uma guerra no qual Israel está massacrando o Irã, 24/7, bombardeio em todos os equipamentos militares do Irã, eliminaram praticamente todo o alto escalão do exército do Irã e a linha sucessória, inclusive. Então, o Irã ele se mostra cada vez mais enfraquecido. O que acontece a título de mercado agora? Minha expectativa. Se não houver nenhum grande ataque e não houver o fechamento do Estreito de Hormuz, o mercado vai dar cada vez menos importância, tá aí. O trading de hoje, a fita do S&P, Nasdaq, o mercado vai dar cada vez menos importância. Vão continuar bombardeando o Irã por algumas semanas? Pode ser, mas aí vai virar igual o evento Síria, que foi o Hezbollah, e a faixa de Gaza, que foi o Hamas. Menos importância o mercado vai dando dia a dia, Léo. Buca, vamos lá, pergunta objetiva. Você está pensando em algum hedge, já que o seu cenário base não é do fechamento do Estreito de Hormuz, mas tem variáveis que nenhum de nós controla. Você está estudando algum hedge via petróleo? Ótima pergunta. Eu já vou mostrar minha tela e eu vou mostrar algumas cotações para vocês, tá? Não via petróleo, porque o petróleo saiu de $60 para $80. Obviamente, se houver o estreito, a gente vê uma alta do petróleo adicional, mas eu não tenho conforto de montar nesse nível de cotação depois de uma alta significativa. Sim. Tá? A gente está falando aí de 40% de alta do petróleo, 35%, 40%. Foi bastante coisa. Tá? O que eu acho que é o melhor hedge no momento, na minha opinião? Ou uma put de índice, tá? Mas lembrando, eu não estou falando nosso índice, porque o petróleo em alta ele amortece o nosso índice, tem uma composição forte de commodities, aí seria uma put de S&P, que eu não tenho, ou caixa. Vamos ficar com mais caixa? Que é o que a gente tem feito aqui nas últimas semanas no TC Cosmos. Vamos ficar com um pouco mais de caixa, vamos olhar esse mercado, vamos ver se abre uma janela de oportunidade que até agora não se abriu. Posso mostrar algumas coisas, Léo? À vontade, claro. Então vamos para minha tela. Boa, Léo. Aqui, gente, o Terminal Traders é exclusivo da nossa corretora, Traders. Se vocês abrirem uma conta agora, o link está fixado no chat, vocês têm acesso a essa ferramenta poderosíssima com 20 mil cotações de ativos em tempo real do mundo todo. Tudo que interessa, petróleo, minério, índices, curva de juros, bolsa brasileira, tudo em tempo real, tá bom? Então aqui a gente vê um comportamento bem tranquilo do índice, né? O índice flat, dólar flat. O índice, mostrando para vocês aqui, ele está perto daquela banda de baixo que eu tenho falado, né? A banda inferior. Estava short de índice ali no 141, 142 mil pontos aqui, né? E agora eu estou sem o short de índice e eu não consigo ficar short nesse momento na Bolsa Brasileira. Hoje teve um upgrade do UBS, né? Não deve fazer tanto preço. Um ponto importante também, a gente viu notícias do Tarcísio, que o Tarcísio deve ser o grande candidato, não fez preço, então não é uma surpresa para quem está me acompanhando. Acho que isso é um build-up, vai ao longo dos meses até chegar no final do ano e a eleição começar a efervescer no Brasil, tá? Mas esse ponto é um ponto aqui, pessoal, que é um ponto que eu vejo um ponto de suporte do índice, então prestem atenção aqui. Aí você vê curva de juros mais ou menos, a curva curta um pouquinho fechando, a curva longa abrindo um pouquinho, cotação do DXY, o dólar está um pouquinho mais forte, isso pode afetar emergentes se esse DXY subir acima de 100, tá? E moedas emergentes no geral subindo um pouquinho, ali está o peso mexicano. Então o negócio está tranquilo. Aí vamos para o nosso copiloto. Bora! De AI, Bora. É o The Analyst, um copiloto que roda 24/7 à disposição de vocês. Tudo que vocês utilizam no terminal, painel de cotação que vocês buscam, o The Analyst entende e começa a trazer insights 24/7 para vocês.
Então aqui ele falou da guerra. Se eu estivesse viajando e não estivesse prestando atenção, o dólar abriu em alta por conta do ataque dos Estados Unidos lá no Irã. E como eu tenho Petrobras, como eu tenho petróleo no meu painel de cotação, eu já fico em atenção. Olha que legal. Acorda de manhã, abre o computador, abre o The Analyst, presta atenção em tudo que ele está te trazendo, porque ele é o seu copiloto proativo. Você não precisa escrever nada. Tudo que você usa no terminal, ele traz para vocês aqui a dica do momento. Então, a gente tem um mercado que vai entrar numa fase de férias nos Estados Unidos, julho. A expectativa do próximo CPI é muito grande também das negociações das tarifas comerciais. Atenção nesses dois pontos, tá? Mas é uma bolsa americana que tem uma dificuldade muito grande para cair, Léo. Mesmo com um ataque grande dos Estados Unidos, você vê o S&P em alta, é algo que simboliza a força da Bolsa Americana. Nós temos 9 horas com 45 minutos e ainda muitas perguntas para o Buca. Antes, a Camila Nascimento traz para a gente um panorama do petróleo, do ouro e qual a última informação que no seu monitoramento consta, cá, sobre o conflito Israel-Irã, Estados Unidos, Israel e Irã. Pois não. Vamos lá então, começando pelo monitoramento do petróleo. O Brent está recuando 0,36% aos $75,21. O WTI recua 0,54% aos $73,43. O ouro agora está em queda de 0,30%, pouca mudança no ouro. Já o Brent e o WTI, como a gente observou, saiu do território positivo para o negativo. E reforçando então, ouro com queda de 0,30%, $3.375. A última atualização são novos ataques do Irã a Israel, que atingiu uma estrada em Israel, e também falas de Putin alertando para o grande perigo que pode acontecer, né, para os impactos com a escalada no Oriente Médio, Léo. Excelente, cara. Obrigado pela informação. O Ibovespa Futuro está no 0-0, pessoal, e o dólar avançando 0,24%. Algumas pessoas no chat ficaram ainda mais interessadas no The Analyst, esse copiloto proativo que te ajuda a tomar as melhores decisões financeiras, e só existe na corretora Traders. E o Buca fez questão de dar uma ampliada na imagem para a galera poder acompanhar em tempo real. Esse é um exemplo de inteligência que o The Analyst gera em tempo real para quem opera? Léo, e não existe no mundo. Não tem um copiloto com AI proativo no mundo. Então é o primeiro, o TC trouxe como uma grande novidade. O terminal é absolutamente completo. Vocês têm agenda, notícias, cotação de 20 mil ativos, como eu citei, gráficos de tudo. E esse copiloto que vai ficar do seu lado, acompanhando e te dando alertas e avisos. Então aqui, como eu disse, aqui é o dólar, ele avisando que o dólar abriu em alta por conta da guerra no Oriente Médio. Aqui são papéis que eu acompanho. Por exemplo, Marfrig e BRF anunciam uma fusão. Então tá aqui a conclusão do evento da fusão da Marfrig e da BRF. Aí você vai vendo, alteração de recomendação, Citi elevou a TOTUS para compra, e também ele traz insights da nossa comunidade. Isso é proprietário e único do TC. Tudo que está acontecendo lá no TC, que vocês já conhecem, no nosso feed, tudo que está sendo postado dos ativos, se tem alguma coisa de um ativo que você tem interesse, ele vai te trazer um alerta aqui, caso seja uma mensagem relevante, tá bom? Então esse é o The Analyst único. Para vocês liberarem o terminal, de novo, o link está fixado no chat, é só abrir conta na Traders e resgatar o terminal na loja do Trader no próprio app. Tá lá com uma TC Coin, é simbólico, vocês resgatam o terminal e começam a utilizar essa ferramenta poderosíssima. 9h48. Buca, você faz o que com o ouro? Compra, vende ou observa? Pois é, a cotação do ouro também está aqui no nosso terminal, está cerca de 3.350 a onça. Eu não compro ouro, tá? E desde que você me fez essa pergunta lá, Léo, em fevereiro, o ouro ele chegou nesse limite, né? É um belo ativo para se carregar. Aliás, são dois ativos que eu gosto muito para você ter na carteira. Bitcoin, tá? Que é o ouro digital, e ouro. Momentaneamente eu não tenho ouro, mas ouro faz parte de uma carteira diversificada. Eu tinha posição em ouro via produtoras de ouro, né? Mineradoras de ouro, melhor dizendo. E foi uma alta espetacular, foi uma das maiores altas do TC Cosmos no ano passado. Aí o ouro subiu demais, a gente saiu e agora a gente está apenas observando. Então, mas eu acho que num portfólio, numa carteira, dá para se ter ouro.
e com certeza dá para se ter Bitcoin. 2 ativos para carregar fazem parte de uma diversificação. Acontece uma guerra, um problema geopolítico, primeira coisa que fazem é comprar ouro, tá? Então encaixa bem numa carteira, Léo. De fato. Você falou do Bitcoin, é para onde eu ia te levar na sequência mesmo. O Bitcoin chegou a ficar abaixo dos 100 mil dólares neste final de semana. Tocou 99 mil dólares. Aí ensaiou a recuperação e tá entregando. Tá em 102 mil dólares, 101 mil dólares no momento em que falamos. Como é que você viu essa queda do Bitcoin? Oportunidade? Aumentou a exposição? Eu acho que a comunidade cripto ela é sempre mais panicada, né? Então o mercado... 24/7? 24/7 roda num fim de semana que tem menos liquidez, é mais fácil ter oscilações bruscas, tá? E o mercado TradeFi, que é o mercado financeiro tradicional, ele tem mais experiência, né? Tem muita alavancagem em cripto, que são os perpétuos, você consegue alavancar 100, 150, 200 ou mais vezes, tá? Então é um mercado bem mais sensível, tá? O que eu acho? Bitcoin abaixo de 100 mil dólares, 98, 97, é ponto de compra. Difícil chegar a 95 mil dólares num cenário que o S&P não consegue cair. Continua os mesmos reagentes. Compra corporativa muito forte, fluxo relativamente bom nos ETFs. O único ponto negativo de atenção aconteceu na semana passada, que foi o Fed. O Fed ele veio na margem mais duro, tá? Apesar dos dot plots serem mais ou menos o esperado, a coletiva de imprensa do Powell foi dura. O Powell, na principal pergunta que fizeram para ele, que foi... a inflação está vindo abaixo do esperado. Você cortou juros em 0,5% antes da eleição. Voltando lá em setembro, outubro. Por que você não corta agora se a inflação está vindo abaixo do esperado? E a inflação está menor do que a anualizada do que estava lá em outubro. Uma boa provocação. E aí o Powell respondeu que ele continua imaginando que as tarifas devem trazer inflação e que ele precisa aguardar os dados, tá? Aí foi o que deu, né? O Trump tweetando, xingando o Powell, falando que ele é um incompetente, que ele tinha que baixar os juros. Então a gente está nesse cenário. Então o mercado sem baixar juros, ele fica um pouco mais restrito, com uma liquidez um pouco mais seca, e aí cripto é um pouco mais afetada. Mas os juros, no meu entendimento, na margem ele vai cair. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Preocupa um pouco a alta do petróleo. O petróleo tem que parar aí e voltar ao curso que estava, que era um curso de queda aí, para a gente não ter um soluço inflacionário significativo. Mais próximo ali a faixa dos 60, 65 dólares o barril. A gente tem 9 horas com 52 minutos. Buca, você antecipou uma das questões que eu tinha separado. O trade, sobretudo para o investidor local, partir para a bolsa é o início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Nós tivemos hoje o Boletim Focus. O Boletim Focus trabalha com 15% até o final do ano, portanto não projeta corte algum. A curva de juros está um pouquinho mais rígida nisso e nós estamos com 2 cenários majoritários. Ou corta no primeiro tri do ano que vem, ou corta no segundo tri do ano que vem. Mas em 1 minuto tudo pode mudar, porque CAGED sai essa sexta-feira, o IPCA 15 sai nessa quarta, você tem uma série de questões. Como é que está hoje o seu cenário base? Você há pouco falou, Léo, o juro fatalmente vai cair, se não esse ano que vem. Não tem como ficar 15. Como vai ficar 15? Nenhuma empresa aguenta juros a 15 por 1 ano e meio, 2 anos. Ninguém vai anunciar expansão, capex, investimentos, e a economia ela vai começando a desacelerar, mesmo com o governo tocando no acelerador. Então isso vai acontecer. Quando, né? Essa é a melhor pergunta que tem. Tem ainda uma chance de ser esse ano. E é aposta minoritária. Mas como o Léo falou, pessoal, tudo pode mudar, entendeu? Se começar a vir IPCA mais fraco, se vir um CAGED mais fraco, se os índices de atividade vierem mais fracos, o mercado vai começar a puxar para frente essa aposta de corte de juros que está lá no segundo trimestre de 2026. Difícil cravar, a gente vai ter que estar acompanhando os dados aqui para ver, para analisar. Mas eu tenho uma convicção bem alta que os juros é daqui para baixo, não se sustenta juros a 15, ainda mais num mundo que está derrubando juros. Praticamente todos os países que se prezam, que são relevantes, estão derrubando juros nesse exato momento. São 9h54, Buca, aí a gente teve na sexta-feira
uma machucada mais forte nos papéis cíclicos que estavam dependentes justamente de uma perspectiva mais frouxa em relação aos juros. Vamos caiu 6, Cosan caiu 7, enfim, empresas mais cíclicas. E há uma das que você monitora que precisa, em função da sua estrutura de capital, de um custo mais baixo. Estou falando especificamente de Apvida. Essas quedas recentes das cíclicas te parecem oportunidade porque o mercado ele só está empurrando um pouquinho mais para frente o corte? Eu acho que sim, por conta da eleição, tá? Então a gente tem que começar a prestar na eleição. É um pouco cedo ainda para entrar na eleição, mas quem tem paciência, quem tá mirando 2026, as chances são boas de uma troca de poder, tá? Não é uma certeza. Vai ser uma eleição pau, bomba e pedra, vai ser difícil, acirrada. O governo tem a máquina, né? Mas eu acho que tem uma chance razoável de uma troca de poder. Se for o Tarcísio, ele consegue atrair os moderados e ele é muito competitivo nessa eleição. Então já dá para começar a mirar 2026 para quem tem paciência. Quem não tem paciência, eu não tenho paciência, não quero ficar esperando. Eu vou viajar em julho, entendeu? Eu vou lá para a Europa no verão europeu. Beleza, espera, né? E começa a montar a posição no segundo semestre. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa de Brasil, sim. Porque pode acontecer alguma coisa improvável, inesperada, né? Tudo pode acontecer. Então, é bom já ter um pé no Brasil e mirando o segundo pé lá pro final do segundo semestre. Eu acho que aqui a nossa cabeça é essa. E aí, sexta-feira, Léo? Sexta-feira foi um dia, né? Você tava esmagado com o feriado. Isso. Volume menor da bolsa, vencimento de opções, tá? Fora, nos Estados Unidos, vencimento de índice de opções também, o vencimento quádruplo lá dos Estados Unidos. Então você tinha, assim, um cenário de mercado complexo. Vamos ver como o mercado roda hoje? Sinceramente, 0,25 a mais, a menos, já tá na lama já, o Jeep já tá atolado já, entendeu? Tá esperando o trator chegar para desatolar. Então não muda muita coisa. Alongou um pouquinho o ciclo, 2 meses, pode ser. Mas é o que você falou, Léo. Começam a sair dados e se esses dados ajudarem, a gente vai ver uma antecipação do mercado. Então, neste exato momento, segundo trimestre de 2026, eu acho uma posição muito conservadora do mercado. É difícil piorar para o terceiro trimestre. Com juros a 15, com a economia desacelerando na margem, é mais fácil que essa projeção do segundo trimestre passe para um primeiro, talvez um cenário muito bom para o final do ano, e aí o mercado começa a reprecificar e essas ações de mercado interno andam, tá? Buca, eu já vi muito papel em patamar de preço que ninguém acreditaria em outro contexto. Mas Vale abaixo de R$50 eu não tinha visto ainda. Vale fechou em R$ 49,92. Falar de Vale é falar de China. Queria te ouvir sobre os 2 pontos. Você tem 2 pontos ali na Valentina, né? E nas empresas exportadoras. Você também tem empresas de proteína animal, algumas dando uma realização, porque a relação ela é pior quando você tem um real mais forte. Você tinha um real desvalorizadíssimo, né? E essas empresas exportadoras imprimindo dinheiro. Bom, o real tá alto, o dólar tá alto ainda, né? Mas você tem uma condição mais apertada do que comparado com o segundo semestre do ano passado. E quando o real vai se fortalecendo, as ações exportadoras elas sentem mais, Léo. Então acho que é um pouco disso e um pouco sim da China, né? A China, a gente tá na margem com uma notícia um pouco melhor do que aquele março ali, que foi o pico do pânico da guerra comercial. Fez um pré-acordo com os Estados Unidos, a China voltou a exportar os metais raros, que foi uma demanda do governo Trump, abaixaram as tarifas para um nível minimamente razoável, né? E há a expectativa de um grande acordo para ser anunciado nos próximos meses. Pode demorar, pode degradar, pode piorar a situação, mas eu gosto do play de China. Ainda acho que a China vai estimular o mercado imobiliário. Ela já fez inúmeras coisas. Diminuiu taxa de juros, anunciou bonds especiais para estimular o mercado imobiliário. Deve vir mais coisa, porque é daí que ela sai da crise. E aí impacta o minério de ferro. Eu tenho posição na China voltada em AI. A gente está com foco em AI, que é o grande tema do TC Cosmos esse ano e provavelmente vai ser do ano que vem.
Então a gente tem posições em algumas empresas chinesas voltada em inteligência artificial. Grande Buca, com o QR Code na tela para quem é de QR Code, com o link fixado no chat para quem é de chat e com o link na descrição da transmissão para quem é de descrição também. Meu parceiro, muito obrigado e até sexta-feira. Valeu, pessoal. Esperamos vocês na Traders. Destravem um terminal que é um grande sucesso, uma ferramenta poderosíssima e vai ser atualizada com velocidade praticamente todos os meses. A gente está esperando vocês. Vamos junto, opera com a gente. Valeu, pessoal. Tamo junto, Buca. Obrigado pela participação. 9h59, amigos. Nós vamos com tudo pro mercado à vista. No momento em que o dólar tá avançando 0,10, R$5,529, praticamente no 0 a 0. Indifute também. É 0 a 0. O terreno tá, ó, preparado pra gente partir. Então se liga nas manchetes que vão prevalecer na cobertura de hoje pro seu mercado à vista. Olha só, pressionada pelo governo, Vale mantém estudos para comprar mineradora altamente endividada. Pressão dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira para que a companhia entre no negócio já tem um ano. Marfrig diz que a assembleia sobre fusão com BRF será retomada no dia 14. A GE estava inicialmente marcada para o dia 18 de junho. MRV aprova a recompra de até 6 milhões de ações. Programa vale até o dia 12 de dezembro de 2026. Track and Field aprova pagamento de 9,8 milhões de reais em JCP para 2026. Acionistas com posição em 25 de junho terão direito aos proventos. 10 horas, 1 minuto, essas e outras no seu Mercado à Vista. Dez e 1 para mais de 3.250 pessoas. O Minuto a Minuto do Manhã TC News se debruça sobre esta faixa de negociações que registra Ibovespa no 0 a 0, dólar praticamente no 0 a 0, precisa forçar um pouquinho mais, está subindo 0,14%, praticamente no 0 a 0. E a curva de juros também no 0 a 0. Os contratos estão se alternando entre um ponto base a menos e um ponto base a mais nos prêmios. Não há clareza de direcional. O Coutinho já está na área, aqui de volta à nossa bancada, e vai nos ajudar graficamente a organizar as expectativas pro à vista. Vamos lá, Coutinho, bem-vindo de volta. Vamos lá, pessoal. No caso do índice do lado esquerdo, a figura segue terrível. Então, assim, topos descendentes, fundos ascendentes, o índice permanece lateralizado num canal de praticamente 1.000 pontos, o que é ruim. Então, assim, sem viés direcional, o índice, neste momento, eu estaria fora. O dólar mais comportado, ainda que lateralizado, pelo menos eu tenho uma tendência clara. O dólar permanece altista, deu aqui uma comprinha especulativa em cima do 27. A formação também não é boa, né? Ou seja, eu tenho um canal de alta, mas dentro deste canal eu ainda estou de lado. Então o mercado começa a semana ainda na expectativa, ainda se acoplando. A gente vai ter que esperar um pouquinho do mercado à vista para ver se influencia nesses dois instrumentos. Gabriel Junqueira na ponta da conexão vai trazer o seu destaque em questão de instantes, no momento em que poucos papéis entre as blue chips já estão na área. Para ser preciso, nenhum. A gente está aguardando o primeiro a aparecer nas 4 linhas do gramado. Todos estão basicamente aqui, ó, na antessala. O Gabriel, que hoje, entre outros temas, vai falar sobre o Itaú BBA, que atualizou o seu racional sobre o agronegócio, Bradesco BBI, que trouxe o seu ângulo para a JBS, e a XP sobre Aura 33. Muito papel que interessa a boa parte dos nossos ouvintes. Antes, tem o seu destaque inicial. Gabriel, bem-vindo, boa semana para nós. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, muito bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Bom, semana começou com tudo, né? A gente teve no sábado o evento ali dos Estados Unidos entrando na guerra entre o Irã e o Israel, né? Um evento que prometeu muito movimentar o mercado. Muitas pessoas, investidores, eu incluso, também acreditaram que a gente deveria ter um dia de muita volatilidade hoje, com petróleo subindo, bolsas para baixo, e não é o que está acontecendo, né? Então o mercado, mais uma vez, mostrando para a gente que ele é soberano, né? E ele tem as suas medidas, né? Isso pode nos indicar que o preço de tela que a gente já via já incorporava um ataque americano no Irã, né? Então vale sempre lembrar que em movimentos desses o preço do petróleo ele acaba sendo mais volátil e
e essa entrada dos Estados Unidos poderia trazer ali uma alta nesse petróleo, né? Para se proteger disso, as petroleiras são sempre a boa escolha que a gente tem no nosso mercado. Então, Petrobras, PetroRio, Brava Energia, PetroRecôncavo surgem como ativos defensivos para esse momento, porém, muita calma nessa hora, né? A gente ainda não tem uma direção definida, não sabemos como que o Irã vai retalhar em relação a isso. Muito se fala sobre ele fechar o Estreito de Hormuz, porém, isso não é nada óbvio, e da última vez que o Irã suspirou em fazer isso, em 2016, os Estados Unidos praticamente destruiu a sua marinha muito rápido, Léo. 10h04, vamos lá, girando com dinamismo aqui a cobertura do Mercado à Vista. Já vou convocar a nossa Camila Nascimento para trazer a primeira notícia que a gente separou para o giro, porque tem Vale no radar. A Vale estaria pressionada, de acordo com o colunista Lauro Jardim, por parte do governo. E em função disso é que mantém estudos para comprar uma mineradora, mesmo esta mineradora sendo altamente endividada. Que história é essa, hein, Cá? Pois é, Léo, a Vale está sendo pressionada pelo governo, principalmente pela ala baiana do governo Lula, que é o ministro Rui Costa e também o Jacques Wagner, além do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para que a Vale entre nesse negócio. Essa pressão já acontece há mais de um ano. O problema é que a mineradora tem uma dívida estimada em 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Junqueira, comenta pra gente, então, esse possível negócio envolvendo a Vale? Bom, certamente é um negócio ruim, né? O que acontece aqui na situação da Vale é que o que traz mais um peso negativo para isso é a pressão política, né? E aí o mercado começa a se questionar, mas a empresa não é privada? Mas a empresa não é uma corporation? Por que a pressão política do governo tem que incorrer nas decisões de investimento da nossa querida Vale, né? Então, são questões que começam a trazer. A gente já não está com um cenário macroeconômico positivo para a Vale, né? Então, Vale já não vem ali com essa bola toda, e uma notícia como essa traz um peso muito negativo para os papéis de Vale. E, Coutinho, o que o gráfico diz pra gente? Horroroso, cota R$ 50,12, Vale lateralizada, perdeu a lateralização 5255, cai, volta para a lateralização 4851, Vale cota agora R$ 50,06, está perto da mínima. A gente poderia até falar que está barato, compra especulativa sob suporte, mas com esse contexto todo, eu acho que nem isso vale. Comprados, mal comprados. Já tinha comentado anteriormente na semana passada de uma eventual proteção na casa de 5,2. Quem não fez agora tem a última chance a 48,96. Se eventualmente perder 48,96, você está falando de Vale, se não me engano já tinha comentado, a R$ 45. Você vê que Vale tem o problema do fortalecimento do real, tem o problema da China ainda muito amarrada, com pouca demanda pelo minério de ferro para sustentar patamares mais elevados da commodity na precificação da tonelada, e tem também essa dinâmica, essa camada da governança corporativa e das pressões do governo em torno do seu dia a dia. As três camadas, as três dimensões, ajudam a explicar a razão pela qual estamos diante de Vale a R$ 50, né? R$ 50,06. Caramba, quem diria? Agora tem ainda uma quarta camada, mas essa não faz preço, ela é só amenidades. O Coutinho tomou a liberdade poética de chamar Vale de Wagner. E há pouco o Buca teve aqui e chamou Vale de Valentina. Aí teve um ouvinte que falou assim: puxa vida, era Wagner, virou Valentina, o mundo está mudado. Às 10h07, você está vendo a criatividade dos nossos ouvintes que não deixam passar nada. Vamos lá, Camilo, nosso próximo destaque olha para Marfrig, é um dos segmentos para os quais o Gabriel Junqueira mais olha, mais observa. Marfrig diz que a Assembleia sobre fusão com a BRF vai ser retomada sim, mas no dia 14, porque inicialmente era o dia 18 de junho, agora 14 de julho passa a ser a nova data, você, Cá? Isso mesmo, a AGE estava inicialmente marcada para o dia 18 de junho, mas agora vai acontecer no dia 14, foi antecipada. A AGE vai deliberar sobre o processo para a Marfrig incorporar a totalidade das ações de emissão da BRF, formando a MBRF, uma empresa global do setor de carnes e alimentos processados, com receita de 152 bilhões de reais, consolidada em 12 meses. Vamos dar uma olhada, então, na repercussão no mercado. A gente tem os papéis de Marfrig avançando 0,04% aos R$ 23,33, enquanto o BRF recua, está caindo 2,07% agora.
Junqueira, analisa pra gente então essa notícia envolvendo os dois papéis? Bom, a notícia ela retira um pouco de incerteza sobre a tese, né? A gente teve ali essa turbulência da Assembleia. Eu não vejo como um empecilho, assim, óbvio que no final isso vai ser aprovado. Os controladores eles têm a maior parte dos votos, acho que podem ser questionados alguma coisa aqui, outra ali, por acionistas minoritários da BRF que podem conseguir até uma relação de troca um pouco melhor, mas que deve ser formada a empresa, isso é inegável. Vamos formar uma empresa que vai ser muito concorrente da JBS e deve seguir os mesmos passos da JBS, né? Então, uma empresa que nasce aqui no Brasil, que tende a ir lá para fora numa dupla listagem, e isso são os passos naturais que devem acontecer na nossa querida MRF, como é que vai ser agora? MBRF, né? O nome da nova empresa. Então, isso deve fazer aí a transição. Eu vejo como positivo, acho que a gente tem que ficar um pouco atento ainda nesse cenário. Vale lembrar que semana passada o Brasil declarou que está livre da gripe aviária. Isso era um peso que tinha algumas das empresas do setor e a gente tem que ir tateando ainda um pouco como que o mercado vai voltar a precificar elas. Acho que os resultados agora do segundo trimestre do ano de 2025, inaugurando com a PPC lá fora, vão dar um gostinho do como que a gente vai ver a precificação dessas empresas daqui para frente. No caso de Marfrig, pessoal, já pegando carona e atendendo ao nosso querido João Vitor, perguntou a diferença de pivô para envelope. O gráfico tá bonito e aqui você tem um pivô. O mercado tem uma direção e o mercado aqui corrige. No caso aqui, pivô de alta, sobe, corrige. Aí, João, entra no envelope. O mercado sobe e lateraliza. Então, a grande diferença é algo que sobe e corrige de algo que sobe e lateraliza. Então, Marfrig bonitona. Lateralizada entre 2293 e 2603. Figura gráfica, apesar da queda, eu estou no fundo de uma figura ainda de alta. Objetivo de Marfrig 2666. Segundo objetivo 2898. Obrigado, Coutinho. 10 horas, 11 minutos. Atenção, chegam duas informações que a gente precisa dividir com vocês. A primeira, os Estados Unidos estão avaliando um alto risco de retaliação iraniana contra as forças americanas em breve. Os Estados Unidos insistem em buscar uma resolução diplomática depois dos ataques deste final de semana. As informações são confirmadas por dois funcionários de alta escala entre os americanos. Segundo estes mesmos funcionários, uma retaliação iraniana pode ocorrer nos próximos 2 dias. Temos a humildade de assumir que nós não sabemos da missa um terço. Isso aqui é a ponta do iceberg. De repente, não tem essa ameaça de retaliação e os funcionários americanos estão mencionando isso justamente para desincentivar a articulação iraniana. De repente, tem sim essa possibilidade e os funcionários americanos estão se posicionando assim justamente para os iranianos saberem que estão sendo monitorados e que então já está no radar esta eventual retaliação. E de repente não é nenhuma dessas duas possibilidades. Não à toa eu gosto daquela máxima, né? Na guerra a primeira a morrer é a verdade. É muito difícil você separar o que é o teatro, a arena da política, o que é o efetivo, o estratégico, o concreto. Você vê como nós tivemos dribles por parte de lado a lado, em especial de israelenses e americanos sobre os iranianos, nas últimas declarações da semana que passou. Em todo caso, é importante você acessar as peças e, com malícia, buscar compor um quebra-cabeça, com a humildade de reconhecer que o tabuleiro completo nenhum de nós vai ser capaz de preencher, porque nós não temos acesso às peças-chave, todas as peças-chave, para a gente compor ali a construção do quebra-cabeça em si. São 10 horas e 13 minutos, com isso a gente faz um paralelo com a tabela da volatilidade, para eu fechar aqui o informativo. Na tela para vocês, a maneira como a tabela de DXY, VIX, yields de 2, 10 e 30 anos reage. Nós tivemos um leve encorpamento do VIX, o VIX estava avançando 0,20, 0,30, agora sobe 0,90, 20,80 pontos. O DXY se sustenta nesse 0,50 de avanço, 99,284 pontos, é uma alta de 0,52%. Yields de 2, 10 e 30 anos, com fechamento de 2 pontos base a 2 pontos base e meio, ou seja, está havendo uma demanda maior pelos títulos, esses títulos vão ficando mais caros e em resposta os rendimentos vão caindo. A Camila Nascimento está de olho no petróleo, no ouro, em outros ativos que complementam uma cobertura como essa, pois não, Cá?
O Brent voltou para o território positivo e está acelerando a alta, agora sobe 0,66% aos $75,96. O WTI avança 0,51% aos $74,22. Já o ouro está caindo 0,06%. Diminuiu a queda aos $3.383. Aproveitar também e registrar o movimento do Bitcoin, que sobe 0,45% aos $101.331, Léo. Valeu, Cá. Tudo anotado aqui. Obrigado pela sua forte audiência. Mais de 3.200 pessoas conosco. Deixe o seu like, já estamos beirando os 1.500. Vamos encorpar pra gente buscar os 1.600 e 1.700. De lote em lote, a gente vai chegando lá. Você acompanha na tela o comportamento do dólar e do índice, enquanto nós temos Petrobras renovando as mínimas. Petri 4 tem R$33,15, dólar R$5,522, praticamente estável. O Ibovespa Futuro caindo 0,24 agora, enquanto à vista o Ibov recua 0,21, renova a mínima, 136.828 pontos. TC News, seu resultado da nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h14. Leilão, Camila Nascimento. São Martinho foi para leilão com uma queda de 1,28% aos R$19,25 na mínima do dia. E só para lembrar nossa audiência que hoje a companhia divulga resultados depois do fechamento do mercado, Léo. Obrigado, Cá, bem trazido, bem complementado. Nós já temos 1.515 likes, rompemos os 1.500, partiu 1.600, valeu pelo seu prestígio. 10h15, como é que nós vamos organizar agora os próximos minutos aqui da cobertura? Eu chamaria agora o Guto Cerávolo. Vou chamá-lo em questão de 1 minuto. Antes eu preciso conferir com o Coutinho o que é que mudou graficamente, se é que mudou alguma coisa, com essa pegada do dólar. Dólar volta para o terreno de baixa, agora com 0,06% de marcha ré. E o Ibovespa, o Indifut foi na frente, mas o Ibovespa renovou mínimas e perdeu a faixa dos 136.900, renovou mínima em 136.828. Então vamos para o gráfico. Me parece que no canal de alta que você estava traçando para a moeda americana, a gente tem uma perda relevante agora, não, Coutinho? Tá perdendo o nosso suporte, R$5,527. Eu já coloquei para vocês aqui embaixo, se romper efetivamente, ou seja, um candle 100% fora, R$5,509. Aí esse aqui seria o próximo ponto de suporte. E aí, comprados, quem gostam de reversão, esse é o seu ponto de entrada. O índice permanece no 0 a 0, ainda dentro daquele canal de 1.000 pontos, ainda com uma formação gráfica ruim, caiu, chegou a subir, caiu de novo, está no meio do canal, o índice permanece lateralizado. O Léo fez um rápido comentário sobre o índice Bovespa, então tá aqui, Ibov tá na tela, coloquei do seu lado esquerdo, o Ibov, logicamente, replicando o índice, no mesmo canal, entre 133 e 140 mil pontos, o Ibov exatamente no meio do canal. Obrigado, Coutinho, 10h17, e agora sim, pra gente cumprir o protocolo, Ambev abre em alta de 0,30, setor financeiro todo embaixo, B3 caindo 0,15, Banco do Brasil caindo 0,9, olha Banco do Brasil ameaçando os 21,10, hein? Bradesco caindo 1% a 16,47, Itaú caindo 0,50, Santander 0,90. Quarteto de Ferro, olha como tá dura a vida do Quarteto de Ferro, segue. CSN caindo 0,15, Gerdau caindo 0,20, Usiminas 0,90 e Vale a duras penas mantendo a pegada de alta, vai subindo 0,30. Saímos do Quarteto de Ferro, partimos para Eletrobras, queda média de 0,50%, Elet 3 e Elet 6. Embraer cai 1%, toca 71,78. Temos também aqui os papéis de Magalu no 0 a 0 a 8,88, Petrobras subindo em média 1,3, Petri 3 e Petri 4, e a gente fecha com Suzano e VEG. Suzano cai 0,15, VEG cai 0,67. Bem amarrada a dinâmica, as blue chips no geral em vermelho ou no vermelho. Nós temos Natura, Prio, Pets 3, Petrobras e Petro Recôncavo como os papéis que mais sobem, uma alta média de 1,8%, é isso que vai dando a sustentação maior para o Ibovespa. São Martinho, Açaí, IRB, TIM e ASA são os papéis que mais caem, queda média de 1,4%. Daqui a pouco, depois do Guto Cerávolo, o Gabriel Junqueira
segue comentando o giro corporativo, tem MRV aprovando recompra de 6 milhões de ações e Track and Field aprovando pagamento de JCP. Tem também os destaques que ele, Gabriel, separou. Destaques estes que vão nos levar a papéis relevantes como Aura 33, JBS e o setor de agronegócio. Tudo isso no radar. Fora que o show gráfico que o Coutinho traz e ainda as movimentações que vão chamando a atenção. Petrobras e Banco do Brasil já entraram no radar por razões completamente diferentes. Agora tem Guto Cerávolo na Central TC Investimentos, com oportunidade e Redview Opções. Guto, no pique, é você, meu amigo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, ótima semana. Bom, o assunto não poderia ser outro, né? Petróleo. Então é o seguinte, turma. Prio 3, papel sobe, né? Quem está comprado, está muito bem comprado. Papel nesse exato momento subindo 1,35, tá? Quem quiser entrar nessa operação, né, ou montar o hedge, tá aí a operação, tá? Prio 3, a 44,15, eu estou falando de comprar uma put para defender, né, a sua carteira. Estou falando de comprar a Prio S de sapo 445, né? Quem compra essa put tem o direito de vender a 44,50. Léo, não importa o que aconteça. Chegar no dia do vencimento, no dia 18/7, né, a ação estiver abaixo, você pode exercer seu direito, né, e vender a ação a 44,5. Ou seja, o seu custo, tá, para comprar ação e comprar put junto, tá em 45,67. Acima desse valor é ganho ilimitado. A gente está buscando aí topo histórico, pelo menos a casa ali de R$50 e perda máxima de 2,5. Então é uma operação bem tranquila, que é para quem quer se posicionar em petróleo, né, numa empresa, na Junior Oils, com 19 dias úteis, né, no vencimento. Perda máxima, então, mais uma vez, 2,5, acima de 45,65, ganho infinito. É só alegria. É faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Meu caro gafanhoto, a put é cara, sim, mas a ignorância emocional custa mais. Quem protege capital compra tranquilidade, não opção. Vamos de novo, Guto. Bam, 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 bam. Em tempos de guerra, a tranquilidade não é sorte, é preparação. Só quem construiu disciplina em dias de paz descansa no caos. Pô, o Coutinho me quebrou, hein, velho? Aê, Guto. Ou você que quebrou o Coutinho, né? É uma via de mão dupla. Coutinho que é o maior fã do pensamento do dia aqui. Foi bem o Gutão de novo, não foi? Lacrou, gafanhoto é sensacional. 10h21, esse é o Coutinho. Amigos, vamos lá. O Ibovespa renovou mínimo em 0,22% de marcha ré, 136.811 pontos. E o dólar caindo 0,05. É um dólar estável, R$ 5,522. A Camila Nascimento agora nos faz olhar para MRV. MRV é outro papel que tá louco para ver esse juro cair. E aprovou recompra de ações? Pois não, Cá? Isso mesmo, a MRV aprovou a recompra de até 6 milhões de ações. O programa vale até o dia 12 de 2026, 12 de junho de 2025. Aliás, né, em uma reunião que foi realizada nessa data, o Conselho de Administração da MRV autorizou por unanimidade a recompra de até 6 milhões de ações ordinárias da companhia para cancelamento, manutenção em tesouraria ou posterior venda, além da celebração de novas operações com derivativos lastreados nessas ações. MRV cai 0,51% aos R$ 5,83, Junqueira. MRV, né, um caso da construtora de turnaround, que ela tem um problema muito sério ainda na Resia, né, que é a operação dela nos Estados Unidos, diferentemente de outros cases como Cury, Direcional, Plano e Plano, que vem performando muito bem, a MRV e a Tenda também acabam ali ficando um pouco para trás, né. Quando você aprova um programa de recompra, né, quer dizer que a empresa encara a oportunidade de comprar suas próprias ações como o melhor investimento que ela pode fazer, não há outro investimento na atividade que seja
mais rentável do que comprar as suas próprias ações. Certamente uma forma de indicar para o mercado que ela acha que ela está barata e que ela deveria valer muito mais, né? Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Eu praticamente não gosto de olhar para o case de MRV, prefiro as outras que eu comentei, como direcional, Cury ou plano e plano. No caso do gráfico, pessoal, olha só, MRV está lateralizado, restrito entre 564 e 633. Essa lateralização ela é ruim pelo seguinte sentido: eu estou lateralizado no meio do caminho, eu não estou nem no fundo do gráfico e eu não estou nem no topo do gráfico. Então, eu não consigo falar se isso daqui é um envelopão de alta enorme, um sobe, lateraliza, sobe, ou se isso aqui é região de venda, consequentemente queda. Então, assim, eu vou ficar preso nos extremos, caiu abaixo de R$ 5,64, fica decretada a venda, subiu acima de R$ 6,33, fica decretada a compra. Você vê que a formação gráfica ela acaba sendo ruim em função disso. Vamos falar de Track and Field agora? A companhia TFCO4 aprovou um pagamento de 9,8 milhões de reais em JCP, isso para 2026. Já está olhando lá para frente, você, Cá? Isso mesmo, a Track and Field aprovou o pagamento de quase 10 milhões de reais em juros sobre capital próprio para 2026. E o valor bruto por ação ordinária é de 0,0064 e por ação preferencial de 0,064. Terão direito aos proventos acionistas com posição acionária em 25 de junho. As ações serão negociadas ex-direitos a partir do dia seguinte, 26. Sendo assim, os investidores que comprarem suas ações desse dia em diante terão direito a esse pagamento. Track and Field está caindo 1,11% aos R$ 14,20, Junqueira. Bom, eu gosto muito do case de Track and Field, eu acho que é uma empresa que está muito bem, está entregando resultado, está conseguindo crescer, margens saudáveis, ela tem uma certa resiliência no varejo que ela atua, né, porque apesar de quando a gente fala de varejo, né, ser um setor muito volátil em relação à atividade econômica, a taxa de juros, a Track and Field ela acaba sendo muito nichada, né, até dela estar num varejo mais de luxo, que historicamente ele é mais resiliente, né, ela também está num setor que é o setor esportivo, que vem crescendo bastante com as novas tendências ali de bem-estar e de pessoas praticando corridas, enfim, tudo mais. Então a Track and Field, ela vem performando muito bem, é um papel que eu gosto. Ela tem um problema de liquidez, o que às vezes impede que muitos investidores olhem para a Track and Field como ela gostaria, mas ela está com um gráfico bem bonitinho, hein, Coutinho? E se eu não me engano, é um sobe, lateraliza, sobe, né? Eu fiquei sem palavras. Mais um agora. discípulo seu. Eu fiquei sem palavras agora. Tá correto? Olha só. Track and Field lateralizou em homenagem ao meninão aqui do lado, que eu adoro ele. Da terceira não passa. Obrigado. Da terceira não passou. Bateu! Paixão! 15,08 foi a máxima de Track and Field. Chegou, bateu na terceira. E aí, brilhantemente, o Junqueira já cantou a próxima figura gráfica. Mercado sobe. Mercado lateraliza, mercado sobe. Track and Field agora tem um suporte a R$ 13,77. Se você quiser, já dá inclusive para ver próximos objetivos, imaginando que esse seja o fundo, você tem Track and Field a 15,73, o no 6, o no 4, o no 6,80. Bom, 10h27, vai dar tempo antes da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. A Cá separou um destaque de Natura. Natura é um dos destaques de alta do pregão de hoje. Então, mais uma razão para a gente endereçar. Natura Cosméticos conclui etapa para incorporar Natura & Co e anuncia programa de recompra também. Pois não, Cá, mais detalhes. Com a confirmação do cumprimento de todas as condições previstas, a data de fechamento da operação foi fixada para 1º de julho de 2025. Com isso, os acionistas da Natura passarão a deter ações da Natura Cosméticos na proporção de 1:1, com base na posição acionária do dia 1º de julho. As negociações das ações sobre o novo código NATO3 do novo mercado terá início no dia 2 de julho. Além disso, como parte da preparação para a incorporação, a Natura encerrou antecipadamente seu programa de recompra de ações. Adicionalmente, o Conselho de Administração da Natura aprovou um novo programa de recompra de ações com início para o dia 2 de julho. De acordo com a empresa, o objetivo do programa é maximizar a geração de valor para os acionistas da companhia por meio de uma administração eficiente de sua estrutura de capital mediante aquisições das ações ordinárias de sua própria emissão para permanência em tesouraria, bonificação ou posterior alienação no mercado, cancelamento sem redução do seu capital. Natura
está avançando nesse momento 0,86% aos R$10,59, chegou a subir mais de 2%, agora já devolveu boa parte dos ganhos, Junqueira. Bom, Cami, Natura é outro case de turnaround também aqui, principalmente por conta da operação da Avon. E acho que tanto o modelo de negócios da Natura, né, aquele modelo de revendedores, sofreu demais na pandemia. Então é uma empresa que vai precisar se reinventar e tem conseguido se reinventar até, né? Tem marcas fortes, bons produtos. Então é uma empresa que, para quem olha aqui para uma retomada e no setor de varejo, principalmente, diferente de track and field, não é tão resiliente assim a atividade econômica, sofre mais com os juros altos. Então é uma empresa que tem um potencial de retorno até bastante interessante, mas com um risco muito maior, né? Agora, quem me falou que queria comprar os produtos da Natura era a Fiboninha, Léo. Vai, papai, é você. Uai, então eu vou falar para ela comprar ações. Olha só, Natura está lateralizado, a formação gráfica vocês já conhecem. Acumulação, região de compra, sobe, lateraliza, sobe, envelopão de alta. Me incomoda o excesso de lateralização, são 27 candles, ou seja, Natura lateralizado há mais de um mês, mas a formação gráfica benéfica. Confirma acima de R$10,96. Primeiro objetivo de Natura, 12,21. 10 horas 29 minutos. Com isso, amigos, acabamos de entregar o Giro Corporativo. Faltam ainda os destaques do Gabriel, faltam ainda as perguntas da audiência e com meia hora de pregão, a gente vai para a abertura do Avista nos Estados Unidos, mas a gente vai cruzar essa abertura do Avista americano com a nossa dinâmica aqui do Avista para ver os papéis que estão se destacando. Olha, alguns papéis estão perdendo suportes relevantes, tá, pessoal? É o caso de Banco do Brasil. O Banco do Brasil está em 21,10 como a mínima do dia. A gente tem os próprios papéis de Petrobras diminuindo o ímpeto de alta. Me parece que o Ike Grafista há pouco falou de VEG, salvo engano falou de VEG. VEG perdendo 1,06%, 41,12. Será que a gente vai flagrar VEG abaixo dos R$41? O Ibov vai renovando mínimas atrás de mínimas. E vamos ver como é que a terra do Tio Sam agrava este quadro ou suaviza este quadro. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, chegou a hora do seu Opening Call. Para mais de 3.150 pessoas, para mais de 1.580 likes, os 1.600 estão chegando. Estão abertos os trabalhos do mercado à vista na terra do Tio Sam. DXY, 0,5% de marcha ré, 99,260. O VIX está avançando 1,41% a 20,9 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos, com 3 pontos base a 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. A Camila Nascimento monitora os índices acionários americanos. É você, Cá? O S&P cai 0,05% aos 5.964 pontos, Dow Jones sobe 0,08% aos 42.206 pontos, já Nasdaq recua 0,25% aos 19.393 pontos. O Russell 2000 apresenta maior queda, está recuando 0,58% aos 2.097 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Tesla abre numa forte alta de 4,18%, já entrega $13 de avanço, cota $335 com 73 centavos. Nvidia tem recuo de 0,7%, Microsoft também, Meta cai 0,13%, Google realiza 1,6%. Amazon tem marcha ré de 0,78%, Apple 0,30% de marcha ré. Então veja como Tesla está sobrando. Bom, com tudo isso em mente, vamos ao destaque gráfico que o Coutinho separa para essa abertura do Avista lá nos Estados Unidos. Você, Coutinho, com Black Arrow da Nelógica. Vamos lá, pessoal. 4 índices na tela. Dow Jones permanece lateralizado entre 41 e 42.800. Olha o S&P 500 lateralizado. Chegou a romper resistência, volta para dentro do canal, não conseguiu se sustentar. Olha para Nasdaq lateralizado, chegou a romper, volta para dentro de canal, e Russell 2000 lateralizado. Sim, o mercado americano segue resiliente com tudo isso que está acontecendo. Poderia ser bem pior. O mercado volta a lateralizar. A lateralização, lamentavelmente, você conta rapidamente aqui, ó, 2 meses de mercado americano lateralizado. Logicamente, você tem um papel ou outro num comportamento diferente, mas o outlook do mercado americano é:
Seguimos lateralizados, seguimos dentro de canal com formação gráfica ainda duvidosa. Você vai entender por que Tesla está se destacando. É um dos highlights que a Camila Nascimento preparou. É da porta para dentro, como é que a abertura americana conversa com a fotografia do à vista brasileiro. Bom, é o seguinte, o dólar aqui está avançando 0,10. Pouco mudou, R$ 5,529. O Ibovespa encorpa, pelo menos nesses primeiros minutos, encorpa o viés de baixa. Olha, amigos, a gente está em 136.550 pontos, a mínima foi 136.535. Estamos a 15 pontos da mínima intradiária. Importante não perder os 136,5, hein? Importante não perder para a gente limitar essa correção. Curva de juros no Brasil, fechando em 2 pontos base os pedidos de prêmio. Graficamente, alguma novidade, Coutinho? O índice tem uma novidade, você tem o rompimento aqui, pessoal, 139.305. Então, no final das contas, aquele pivô de baixa que estava desenhado ficou aqui, tem um revertido, rompe, o no 39.305. Objetivo, o no 38.644. O dólar, sem alteração gráfica significativa, né? Eu falei que da eventualidade de um candle 100% fora, poderia buscar os R$ 5,509, a priori engolfa, volta para dentro do canal, fica ali ainda meio que no embrólio no 0 a 0, precisaria de um pouquinho mais de tempo para definir o dólar. Bovespa renovando mínima agora, 136.526 pontos. Sigamos atentos, a abertura do à vista americano, pelo menos até aqui, não apresentou sinal de reversão. Especialmente para Cris Souza, para Rô, nossa querida Rô, um beijo nela. Também o Aô Matheus está aqui. Quem mais? O Juliano Ramos, Emerson Dutra. Valeu pelo carinho de todos vocês. O Brasino também tá sempre aí. Petri 4 com cara que vai negativar. Você acha? Temos 10 horas com 35 minutos. Que isso? Esse é o sim dos... É quase um fantasma, né? E ó, o Indifut renova a mínima. 138.960 pontos. É a antessala da perda dos 136.500. Acaba de acontecer. O Ibovespa perde os 136.500, cota 136.399. Madeira! Tá caindo Ibov. É uma correção de 716 pontos, cujo alerta, o Coutinho já explicou, organizou graficamente, ainda não faz aquela busca por desespero, né? Ó, 10h35, Gabriel Junqueira, pega a carona, é com você. Abertura do à vista nos Estados Unidos e essas coincidências com o nosso à vista aqui, Gabriel. Pois é, né, Léo? A gente já vem falando há muito tempo que o mercado brasileiro ele vem sendo sustentado pelo fluxo gringo, né? Basta a gente ver que os investidores institucionais brasileiros, os grandes privates, mesmo as instituições aí de distribuição de valores e todas as corretoras não têm comprado muito as ações brasileiras, não têm investido muito no mercado. E o que sustentou essa alta no ano de 2025 foi o fluxo gringo, né? O fluxo gringo é natural, né, que no cenário de guerra ele fique um pouco mais avesso ao risco, né? Apesar que o Brasil é claramente um vencedor desse cenário, né? Então é um país que não tem nada a ver com nenhum conflito, é um país que tem muitos recursos naturais, é um país que é razoavelmente estável em termos de instituições, então a gente tem aqui muitas oportunidades nesse cenário e até por isso que você tem tido aí um fluxo positivo para os ativos brasileiros. No entanto, nos dias subsequentes, né, dos eventos de escalada na violência, é natural que a gente tenha um movimento de aversão ao risco e aí os ativos brasileiros vão sofrer bastante, Léo. O que eu queria destacar aqui até do mercado dos Estados Unidos foi uma reportagem que eu vi no Valor Econômico aqui sobre Caterpillar, a nossa querida Caterpillar, né, que tem o ticker na Bolsa de Nova York de CAT, e também o BDR aqui no Brasil como CATP34, né? É uma empresa que tem chamado muito a atenção dos investidores nos Estados Unidos por estar conseguindo combinar, né, os seus geradores, as suas máquinas, né? Para quem não sabe, a Caterpillar hoje é a principal empresa de máquinas de linha amarela, né? Então o que são as máquinas de linha amarela? São as máquinas pesadas que fazem a parte de construção em andaimes, você tem ali toda a parte, né, de retroescavadeiras, que é muito forte na Caterpillar, então ela é uma empresa que está conseguindo combinar essas máquinas com inteligência artificial e isso tem chamado muito a atenção dos investidores e dos analistas financeiros, né? Então você pode imaginar que a Caterpillar aí, ela tem já uma presença muito forte e ela está conseguindo aliar uma economia real com a principal aí tendência dos investimentos, o que chama muito a atenção de grandes bancos que vêm recomendando as ações da Caterpillar, né? Então, no geral, 45% dos analistas que cobrem Caterpillar
classificam a empresa como uma compra, né? Então isso é bastante positivo para a empresa e vale a pena a gente ficar de olho, né? Olha aí, Coutinho, isso aí é um sobe lateraliza sobe, não é? Fala em inglês, por favor, vai lá. Sobe, lateraliza, sobe. Vai, Coutinho! Olha só, Caterpillar tá bonitão. Mercado sobe, lateraliza, sobe, faz aqui um movimento ainda muito restritivo em termos de alta, mas a figura gráfica, belezinha. O ativo cota lá fora, $360,53, o seu objetivo 358. Compras ok, né? O upside é longo, então eventualmente compras pequenas, parceladas, preço médio positivo, diretamente lá fora ou via BDRs no Brasil. Vale vira, pessoal. Vale vira. Vale vai pro terreno negativo. Tá abaixo dos 49,90. Chegou a 49,89. Que coisa! Olha, não imaginava que eu ia ver Vale nesta faixa de preço. Este é o comprado de Vale. Tá chorando. 10 horas com 39 minutos. Bom, vamos lá, cá. Vamos ver se eu tô com a interpretação em dia aqui. Donald Trump acaba de se pronunciar. Ele foi lá para Truth Social e disse: todos mantenham os preços do petróleo baixos. Estou de olho, hein? Vocês estão jogando direto nas mãos do inimigo. Não façam isso. E fecha aspas. De novo, abre aspas. Todos mantenham os preços do petróleo baixos. Tô de olho, hein? Vocês estão jogando direto nas mãos do inimigo. Não façam isso. Fecha aspas. Na sequência, também na Truth Social, ele escreve para o Departamento de Energia: perfure, e quero dizer, perfure agora. É, drill baby drill, né, que o Rodrigo Costa vive falando. Sim. Aquela política do Trump do tira esse petróleo da terra, tira da terra, do mar, tira. Bota esse petróleo para fora. Aumenta a produção desse petróleo na medida em que eu, americano, presidente dos Estados Unidos, quero um petróleo mais barato e uma pressão inflacionária menor. Portanto, drill, baby, drill. Temos 10 horas com 40 minutos. Amigos, o que nós fazemos com essas declarações do Trump? Me parece que pouco, né? O que eu vejo de concreto? Só que não é uma novidade, não é uma notícia. O Trump quer o petróleo barato. O Trump quer mais oferta de petróleo. E ele apenas trouxe mais declarações nesta direção. Então, não fosse claro o posicionamento dele em torno de um petróleo mais barato, eu até veria uma grande notícia. Em sendo claro esse posicionamento, é mais uma atualização da tese, um reposicionamento dele de que não abre mão de um petróleo cada vez mais acessível. Vamos passear com a Camila Nascimento pela cotação do petróleo a partir disso? Você, Cá, pois não. O WTI cai 0,65%, agora aos $73,39. Virou para queda nesses últimos minutos mais uma vez. E o Brent cai 0,34% aos $75,22. Léo. A gente chegou a ver o petróleo avançar 6%, arrefecer, virar, voltar a encorpar e agora volta a essa virada de 0,30%, 0,40%. Na prática, o que eu tiraria daqui é isso, quer dizer, é o Trump focando cada vez mais num petróleo para baixo, mesmo apesar da pressão altista que também uma atitude como a dele acabou ajudando a sustentar. Nós temos 10 horas com 42 minutos, o Ibovespa dá uma reagida, deixa de cair 0,53, passa a cair 0,38. Vamos ver os índices acionários americanos, Car. Houve alguma melhora, um pouquinho mais de apetite pelo risco? O que você destaca? O S&P agora está subindo 0,21% aos 5.980 pontos, acelerou o viés de alta. Dow Jones segue no mesmo patamar com avanço de 0,12% aos 42.257 pontos. Nasdaq arrefeceu a queda, está mais perto da estabilidade agora, com queda de 0,06% aos 19.434 pontos, assim como o Russell 2000, que recua 0,16% aos 2.105 pontos, Léo. 10h42, vai dar tempo de você pagar a notícia relacionada à Tesla. Tesla, que é o grande destaque hoje entre as 7 magníficas, tá, pessoal? Mas assim, de longe, robozada boa do meu Brasil, 4% de ganho para Tesla, $334,78 e tem manchete. A Camila traz pra gente.
A Tesla fez um lançamento discreto do seu aguardado serviço de robotáxi nos Estados Unidos. A empresa testa, junto com investidores e fãs, o serviço em área restrita de Austin, no Texas. Os veículos autônomos circulam sem motoristas, mas com um funcionário a bordo por conta da segurança. Os primeiros trajetos ocorreram então em uma área delimitada de Austin, cidade natal da Tesla, com um funcionário sentado no banco do passageiro da frente para monitorar a segurança. A montadora escolheu a dedo os pequenos grupos de investidores de varejo e também influenciadores digitais que testaram e transmitiram ao vivo suas viagens. Léo. 10h43, obrigado. Você sabe como canta a gloriosa Angélica. Coutinho, vamos lá com o gráfico robotizado de Tesla, o grande destaque positivo de hoje. Olha só, pessoal, Tesla bonitão. Então você vê, né? Tesla, a gente cantou aqui uma entrada nessa região. A entrada ela não subiu direto, mas ela fez aqui um sobe, lateraliza, sobe. A $334, eu tô na parte superior do envelope, então deve dar uma oscilada. É uma região de preço que o ativo deve encontrar uma certa dificuldade, mas tudo sob controle, comprado bem comprado. Primeiro objetivo de Tesla, $367. Valeu, Coutinho, 10h44. A gente se despede dessa cobertura da abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos, constatando que não houve melhora da situação brasileira a partir dela, tá, pessoal? O relógio vai girar, às 10h45 vão chegar, esses primeiros 15 minutos de mergulho na dinâmica do à vista americano não coincidiram esses minutos com uma melhora do Ibov. O Ibov que, inclusive, levantou para cair, né? Porque o Ibovespa, ele chegou a arrefecer o ímpeto de baixa, estava caindo 0,55, 0,53, passou a cair 0,35, volta a cair 0,52, 0,53, Ibovespa em realização. Temos agora 136.430 pontos. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, você curtiu o mergulho na terra do Tio Sam. Amigos, 15 para as 11 da manhã. Agora, hein? Para onde nós vamos? Gabriel Junqueira, chega mais. Temos mais 10 minutos aqui, você, Coutinho, tabelando. Você separou alguns temas, entre eles a XP sobre Aura 33. Ouro tem tudo a ver com o contexto de risco geopolítico maior. Agenda. E a gente só não te ouve agora sobre a Aura 33 porque tem PMI nos Estados Unidos. A Camila Nascimento tem informação. Você, cá. O PMI de serviços da S&P Global nos Estados Unidos em junho ficou nos 53,1 pontos, acima da previsão de 52,9 e abaixo do dado anterior de 53,7 pontos. Já o PMI industrial ficou nos 52 pontos. A previsão era que o PMI industrial registrasse 51 pontos. E o dado anterior também havia sido de 52 pontos. Já o PMI composto da S&P Global em junho nos Estados Unidos ficou nos 52,8 pontos, levemente acima da previsão de 52,2 e abaixo do dado anterior de 53 pontos. Léo. Obrigado, Cá, pelas informações. Eu diria a vocês que o cenário geral ofusca a precificação desse tipo de dado. E o fato deles terem vindo, os dados, até um pouquinho melhores do que se imaginava em relação à previsão, mas não tanto, também tiram boa parte do drive de precificação. Tanto é assim que na tabela da volatilidade, pelo menos praticamente pouca mudança, DXY está em 99,100, o VIX depois que caiu e não a partir dessa divulgação, ali se mantém em 0,7% de baixa, e outros de 2, 10 e 30 anos não se mexeram tanto. Em relação a serviços especificamente, previsão era 52,9, veio 53,1, pouca diferença, mas um terreno ainda de expansão. Isso alivia um pouco mais aquele temor que já foi maior, hoje ele é bem menor em relação ao que já foi, de eventual desaceleração mais forte da atividade econômica. Os índices acionários, cá, deram uma encorpada, conseguiram se animar, porque na tabela da volatilidade aqui, pouco a destacar. Você. Os índices voltaram agora para o positivo. O Nasdaq, aliás, né, que estava no negativo, está subindo agora 0,04%, aos 19.455 pontos. O S&P ampliou viés de alta, está subindo 0,26%, 5.983 pontos. Dow Jones segue no mesmo patamar, com alta de 0,12%, aos 42.254 pontos. Já o Russell 2000 segue diminuindo o viés de queda, agora cai 0,15%, aos 2.106 pontos. Léo. Vamos lá, vamos acelerar o passo então. Gabriel Junqueira, vou contigo primeiro. Aura 33 no radar da XP.
Exatamente, Léo. A XP ela escreveu um relatório sobre a Aura 33, né, que ela continua dando uma recomendação positiva para os papéis, sendo que o valuation deles ainda é atrativo, principalmente pela combinação entre uma alavancagem operacional e uma performance do ouro, né, e o crescimento orgânico via projetos com essa iminente oferta pública nos Estados Unidos sustenta uma visão totalmente construtiva para o papel, né? Do lado macro, né, a gente olha para uma maior demanda por parte dos bancos centrais pelo ouro, as incertezas geopolíticas, os riscos inflacionários e os movimentos de desdolarização seguem precificando um cenário muito positivo para a commodity, né? A empresa ela continua executando também a sua estratégia consistente, convertendo recursos em reservas e avançando em projetos como Alma, Borborema, Cerro Branco e Matupá, né? Então a gente tem uma combinação perfeita de uma empresa, e aí vale lembrar, né? Empresas de commodities, a gente sempre trabalha com duas principais vertentes: crescimento de produção, preço da commodity. Nesse caso aqui, nós estamos com as duas vertentes apontando para o mesmo lugar. Então a empresa ela tem crescimento de produção e ela tem um preço de commodity que não para de subir. Isso, aliado a outros fatores, né, como aumento da liquidez com essa oferta nos Estados Unidos, tudo isso somado torna a Aura 33 uma empresa muito, muito interessante, né? Mesmo ela tendo subido 400%, ela segue negociando a múltiplos de 3,8 vezes EV/EBITDA e 5,2 vezes preço-lucro para 2026, o que dá uma TIR nominal de 20,6% em dólares, né? Então, a gente está falando de um papel que pode continuar uma tendência de alta muito forte. E aí, olha que gráfico bonito, né? Olha só que bonitinho a paixão agora do Junqueira, é Aura 33. Gráfico tá lindão. Realmente, na hora que ele falou da alta, eu peguei e puxei. Isso aqui é o início de 2024. O papel valia na casa de 10, agora tá valendo 50. Então tá lá, sobe, longa lateralização, sobe, longa lateralização, sobe. Comprados? Bem comprados. Objetivo de Aura, R$ 56,35. Novas compras? Sem problema nenhum. Pequenas, parceladas, preço médio positivo. O upside já é maior que R$ 56,00, então fica aí a critério o que vocês quiserem fazer com compra desse papel. Fala, Marcelo. Meu amor. Já mandou o Marcelo na abertura. Estou dolarizada. Está dolarizada. Vamos lá, conta. Usei o Black Arrow da Nelógica. Achei que comprou o quê? Dei uma fibada em Tesla. Tô rica. Essa fiboninha só melhora, às 10h50. Gabriel, pra gente fechar contigo, seu último destaque, olha para a JBS. Por quê, hein? Bom, o Bradesco BBI, né, e aí é uma tese que a gente vem falando há bastante tempo, né, e acho que frustrou bastante gente no mercado, né, até me coloco um pouco incluso nisso, né, que imaginavam que a JBS fosse performar um pouco melhor com a dupla listagem, mas mesmo assim é um consenso entre os bancos, entre os sell-sides, entre os grandes analistas, de que a JBS deve sim ter um processo de re-rating, que no caso ele vai acontecer de uma forma um pouco mais gradual do que se imaginava, né? Então o movimento ele é importante para que a empresa tenha acesso a um capital mais barato, que ela tenha acesso a uma liquidez maior, que ela possa estar nos grandes índices acionários e principalmente fazer um fechamento de gap de múltiplos em relação às suas principais competidoras, né? Então quando a gente olha para a JBS, ela ainda continua negociando a múltiplos muito mais baixos que os seus principais competidores, e aí essa simetria ela é colocada muito em função da Tyson Foods, né? As margens são muito parecidas, são empresas muito parecidas, mas uma negocia quase metade do valuation da outra, né? O porquê que isso acontece? Porque o mercado não é tão eficiente, e aí a tese de médio e longo prazo, que nós devemos ter um fechamento desse gap, seja pela Tyson Foods que possa cair um pouquinho no teu múltiplo, ou a JBS que vai fechar, o que torna uma oportunidade de compra muito boa para quem olha para esse negócio daqui médio e longo prazo, né? Obviamente, quem imaginava uma reação mais positiva, uma reação mais abrupta, ficou um pouco frustrado, porém a tese ela se mantém em fundamentos sólidos, né? Não é que a gente está aqui falando de um evento aqui que não aconteceu ou que vai acontecer, enfim, algo que vai ser construído ao longo do tempo e que aí pode até tornar a JBS, né, um pouco mais atrativa, porque, né, tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Então o bom é quando ela sobe devagar, Léo. Vamos lá, pessoal. No caso de JBSS 3, perdoa, ainda tô com a cabeça lá atrás. JBSS 32, canal de baixa.
O ativo perde R$ 74,88. Tá aqui deste canal agora tangenciando esse suporte nesse envelopezinho de baixo, então cai. Longa lateralização para posterior queda. Primeiro objetivo de JBSS, R$ 32,35. Lá vem, quer ver? Papaizinho, Mandou. Fala, meu amor. quero uma irmã. Você lembra como faz? Eu não sei o que você tá olhando pra mim. Eu não sei de nada. 10h53, Fiboninha. Foi muito ousada, Fiboninha. 7 minutos para as 11 da manhã. Bom, vamos então dar tchau pro Gabriel Junqueira, que volta a falar conosco amanhã. Gabriel, obrigado, um abraço, até lá. Eu que agradeço o Léo, Coutinho, Camila, todo mundo. E aí a Fiboninha, que é uma irmã, né? Nas lojas americanas, às vezes a gente acha uma. Valeu, esse é o Gabriel. Valeu. 7 minutos para as 11 da manhã. Bom, é o seguinte, Coutinho, tenho mais 3 minutinhos aqui contigo, então no pique. Vamos lá para Banco do Brasil. Galera tá pedindo bastante, BBAS3. Vamos lá, pessoal. BBAS3 extremamente importante. Recordar é viver, né? Eu falei que 21 não era fundo. Nossa. Olha só a figura que fez, né? Então cai, lateraliza para cair. Tá só aguardando o rompimento de R$ 21,10 para chegar em um ponto que, de novo, a gente não sabe se 19,85 é fundo. Eu sei que é o próximo suporte relevante. Quando você tira o zoom do gráfico, eu tô falando de BBAS3 cotada a junho de 2023. Se perder, a gente tá falando de março de 2023 com o Banco do Brasil a R$ 17,00. Papaizinho, Fala, meu amor, fala, meu amor. Eu vou tô apertada. Eu vou dar uma S pra ela. Um dia você... Quero fazer xixi. Ainda bem que ela fica do teu lado, Coutinho. Vamos agora para Vale. Vale R$ 49,90. Você já passou pelo gráfico de Vale, reforça, pedido do Wagner. Então vamos lá, Vagnão. Falamos de Vale 3. Vale 3 cota 4,990. Vale 3 tem um objetivo oficial a R$ 48,96. Comprados, mal comprados. Querem entrar em Vale, ainda dá para esperar um pouquinho. A compra a 4,896, na minha visão, deve ser acompanhado ou com compra de put ou com colocação de um stop loss. Vale, se perder 4,896, objetivo de Vale R$ 45,69. Penúltimo pedido, Petrobras. Muita gente pediu Petri 4. Vai lá, Coutinho. Vamos falar de Petro. Petrobras, apesar da queda no movimento intraday, o ativo cota a 0,27% de alta. A formação gráfica é um envelope de alta. Petrobras ainda mantém cunho altista. Petrobras tem que perder 3,206 para ser declarada baixa, ou pelo menos a perda do envelope. Tudo sob controle. Problema de Petro, permanece lateralizada. O seu objetivo, R$ 33,74. E para fecharmos aqui a tabelinha contigo, VEG 3. Vamos dar uma olhada em VEG, pessoal. No caso de VEG, a última vez que eu olhei estava sofrida. Continua sofrida e segue sofrendo mais. Lembra que eu falei? VEG não podia perder 4,171. VEG perdeu. Cota 4,122. O candle de hoje ainda precisa de confirmação. Seria o primeiro candle... Calma, meu amor. Seria o primeiro candle de quebra. E aí vai nos levar a um objetivo que a gente já vem falando de VEG. R$ 38,19. Marcelo. Tô triste. Por quê? Me chamaram de bebê reborn. Ah, não é verdade. Não é verdade. Não. Tenho uma dúvida. Tem uma o quê? Dúvida? Qual a dúvida? O que é que cai em pé e corre deitado? O que é que cai em pé e corre deitado? Chuva. Acertou. O papai do ano, tá atento, tá bom. Fiboninha, um beijo do tio. Tchau, Coutinho. Até amanhã. Um abraço, gente. Tchau, meu querido. Muito obrigado. Pessoal, um bom dia pra vocês. Eu os vejo amanhã.